isso aí... Tá, foi. E o áudio tá bom? O áudio dos 3 aí, tá Tudo bom? certo. Vamos falar junto aí pra ver se estoura ali, tá? Oi, tudo bem, Vamos ver se gente? dá algum tipo de defeito no áudio ali. Alô. Tudo perfeito? Família. Então tá. Aí geralmente é assim, ó. Aí, pra ajudar na decupagem, a gente eles deixam filmar tudo. Depois eles falam, vamos contar 3. Por isso que tem um claquete. Sim. Pra dizer que a partir dali O nosso claquete tá dormindo, né? Nosso claquete, nosso contra-regra foi embora. Mas então, né? É um prazer poder estar aqui, mesmo nervosa. É a primeira vez, né? Tudo que é a primeira vez dá nervosinho, né? Mas, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque é um projeto que Ele colocou, mas antes de eu continuar a falar, né? Eu sou a Cristina. E depois os meus convidados. É a filha amada do pai também? Vencendo. Aí eu não vou dizer. Isso aí é outra história. E o Senhor botou um projeto, né, no meu coração. E graças a Deus algumas pessoas abraçaram. E eu estou muito feliz com isso. E eu quero dizer que a partir de hoje, por mais que isso aqui seja, né, ainda um treinamento, vamos dizer assim, né? Um projeto, mas a partir de hoje demos o início do nosso Pod Bless. Nossa, o que é isso? Que nome complicado! Né? Pod Bless quer dizer abençoado, né? Abençoado. O que nós queremos realmente é abençoar a sua vida, para você que vai estar aí nos ouvindo, vai estar também compartilhando, quem sabe um pouquinho mais lá na frente ao vivo, né? Mas, né, a gente tem que estar muito bem, né? Interagindo ao vivo, né? E a gente vai explicar tudinho aqui. E aí, cada um aí vai se apresentar no nosso dia de hoje. Sim. Eu começo? Começa. Eu sou Bianca e recebi esse convite maravilhoso. A Cris expôs a proposta dela e a intenção era poder compartilhar alguns assuntos do dia a dia e abençoar e ser abençoado. E prontamente, vamos, e estamos aqui. Só Jesus. Tô com um pouquinho de medo, né? Com vergonha e tal, mas acho que, acredito eu, que aos poucos vamos nos sentir um pouco mais à vontade, com né? certeza. Eu não tenho vergonha de nada. Meu nome é Felipe e eu tô aqui de suplente. Essa parte você precisa falar, filho. Pula isso. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre algumas coisas aí e iniciar esse projeto aí. Aí as pessoas podem estar perguntando, mas o que é isso? Surgiu como? Do nada, né? Eu vou compartilhar um pouquinho, né, o que aconteceu comigo e depois vocês vão entrar na minha, senão, né? Então, isso estava na minha cabeça, eu não sei porquê. Surgiu na minha cabeça, se pode. E num belo domingo, do nada, depois da celebração, na porta até, né? Eu virei, estava a Bianca e estava a Evelyn, tinha mais alguém, mas vocês duas que estavam, né, ali à minha frente. Eu falei, vamos fazer um podcast. Não, nem falei podcast, né? Podcast. Foi um podcast, E a gente tem que fazer, você falou, a gente tem que fazer um podcast, tava conversando. Isso, E aí, vocês falaram, vamos. Eu falei, então vamos. Mas sabe aquela coisa que vamos mas não tinha nada acertado. E aí, vamos combinar de sentar, conversar, enfim, para a gente poder entender o que a gente vai fazer. E assim foi. Foi ou não foi? Foi isso aí. Foi. A necessidade, assim, de poder conversar assuntos, poder falar sobre alguns assuntos e ouvir também, né? Havia uma necessidade muito grande assuntos do dia a dia, né? De como ser mãe, por exemplo, assunto de esposa, assuntos que estavam assim, afligindo o meu coração. E eu procurava a Cris. E a Cris compartilhava algumas coisas. Então vamos, eu, na verdade, pensava em um diário, não um podcast, né? Pensava num diário. Vamos falar realmente abertamente. E como outras meninas também vinham e procuravam e falavam e compartilhavam, vamos fazer por isso que eu abracei de imediato. Vamos!
e sentamos e conversamos, né? Exatamente. E é lógico que cada um tem sua função, né? Hoje o Felipe tá fazendo tudo, né? Poxa, aí eu tô aqui. Gente, eu sou só, assim, o tecladista da igreja aqui. Ele toca. Mas ele fala. É, a gente fala também um pouquinho. Aí temos o, né, tá por detrás das câmeras ali, né? Temos o André. André. Oi, fala, oi. Fala, André. Você tem que falar oi, né? A mãozinha não dá, né? Ninguém vê. É, porque pra isso tudo tá aqui, tem uma equipe aí por trás aí, né? O André foi chamado por último aí, aceitou o nosso convite de nos ajudar aí. Amém. É bênção aí na mídia da igreja e também veio nos abençoar hoje aí com seu tempo, com seu talento, sua disponibilidade também, não é isso? O podcast hoje é o sucesso, né? Vamos dizer assim. É o que está alcançando realmente as casas, as vidas, as famílias, porque são assuntos variados. E aí a gente pensando, né? O que a gente vai trazer, qual o assunto e tal. É lógico que vai ter alguns momentos, talvez, que a gente vai trazer uma coisa assim mais de mulher, né? Não. De mulher para mulher. Não. Vai trazer também coisas de homem, né? Isso. Família, enfim. 30 semanas. Isso. Essas coisas assim, né? E hoje a gente vai trazer um assunto que é super importante, que se chama procrastinação. Você é procrastinadora, Bianca? Descobri que sim. Infelizmente. Por quê? Descobri que sim. Descobri que eu fico selecionando o que é bom, fazendo realmente o que é bom para mim no momento, e o que eu não quero resolver de imediato, eu vou deixando para depois. O que causa assim desconforto, eu vou deixando para depois. Mas isso é muito berrante em você? Não, não é muito berrante. É sutil. Por isso que eu descobri há pouco tempo que parte da minha ansiedade. Estou vencendo a ansiedade, né? Amém. Glória a Deus. Um dia de cada vez. E parte disso vem da procrastinação, né? Eu vou realmente deixando. Tem isso vai uma me deixando... causa? Acredito eu que sim, mas eu ainda não descobri a causa, não. Eu estou, assim, no caminho da descoberta, mas acredito que sim. Eu vou... Talvez o medo seja a causa. O medo de errar, realmente de errar, de decepcionar alguém ou decepcionar outras pessoas, não conseguir ser 100%, não aceitar que isso, sofrer antes de acontecer, na verdade, né? Então, vou deixando de fazer uma ação com medo de ser 100%. Sem saber se Mas você esse ser 100% teu medo, ou não. ele tem a ver com o que os outros vão pensar ou de algo que você realmente acha que não vai realizar? Sempre com o que os outros vão pensar. Né? Sempre colocando em xeque a capacidade, a minha capacidade. E na tentativa de não frustrar a pessoa ou de não conseguir ser 100%, eu deixo de fazer. Sim. Felipe. O homem, ele, assim, pra mim, tá? O homem é um procrastinador desde a gestação da mãe dele, né? O homem, assim, tá? Vou falar por todos os homens do mundo. O homem é um procrastinador, assim. Acho que faz parte um pouco do que é ser homem também. Porque toda mulher, porque não está ao vivo. Se estivesse ao vivo, tivesse uma pergunta aqui, seu marido é procrastinador? Nossa, 100% ia dizer que sim. Porque é uma lâmpada que está queimada há 1 ano, é um não sei o que está uma gambiarra que tem não sei quanto tempo, e um monte de coisa. E eu tô dentro desse negócio. Aquele lance do caso Você é um procrastinador? Todo homem é. Eu sou muito. 0 a 10. Eu sou 10 procrastinador. Eu vou enrolando, porque tipo, tem coisas assim, eu até gosto da procrastinação. Por que você gosta? Não entendi. Não, afeta negativamente. Eu gosto, quando eu digo que eu gosto, não é que eu amo, não. Assim, vou dar uma procrastinada aqui hoje, não é isso. Mas, por exemplo, tem assuntos que precisam ser resolvidos. Eu vou tardá-los porque eu acho que tem coisas que se dissolvem naturalmente. Sem você. Por quê? Porque o conflito, o embate, eu gosto de fugir um pouco disso. Eu não gosto de ir pro embate, eu não gosto de ir pro infight. Tudo bem, mas aí você também não resolve essa questão. Então, mas às vezes se dissolve naturalmente, às vezes não. Quem disse pra você? Aí às vezes não, eu tô falando. Às vezes não se dissolve naturalmente. Se for um embate com uma pessoa, você tem algum problema comigo, alguma questão, Isso. e você fugiu e não resolveu.
Pra você, vamos dizer assim, pode dissolver. Isso. Mas pra mim tá... Exatamente. Então você tá causando mal ao outro. Sim, é ruim. É ruim. Eu não tô falando que é bom. Eu tô falando assim, às vezes eu até, assim, como falei, eu procuro dar uma procrastinada mesmo, assim, de resolver coisas, então... Você já foi resolver alguma coisa que você procrastinou e que você, quando resolveu, como você se sentiu? Qual foi a sua reação? Ah, não, é ótimo, pô. Você vibrou com isso? Sim, Ou não? Não, é bom. É um homem, é bom, mas olha Se só, sentiu, o homem... aliviado. O homem, ele é muito assim, tá? O homem, não vou falar do mundo, não. Eu sou muito prático. Eu escuto isso de vários homens. A gente é muito prático com relação a sentimento e a coisas. Por isso que, tipo assim, se o cara tem uma tarefa caseira para fazer e ele faz uma gambiarra, que é o paliativo, e aquele paliativo dura 1 ano, para ele tá ótimo, porque ele usou o prático para resolver aquilo naquele momento. Tipo assim, não, eu sei que eu vou colar isso aqui com uma fita durex, que vai aguentar um pouco. Aguenta nada, aguenta até cair de novo. Aí o cara vai lá e tenta resolver. Então é assim, o homem é muito prático nos seus sentimentos e tudo mais. Eu tô com 2 mulheres aqui, eu tô em número reduzido. Tem um André ali. Tem o André ali. Tá Aí não pode falar. André tá ali atrás da câmera ali. Mas assim, de um modo geral, olha só. Não é bom, mas a gente acaba... eu acabo seguindo assim. Mas eu resolvo coisas também. Nada é assim extrapoladão. Até porque esse tempero, esse sal na medida certa é difícil o ser Mas humano eu vejo isso, talvez, pro homem, tipo, não é tão importante quanto pra mulher. Resolver coisas? Nós somos bem diferentes. Sim. Sim, por exemplo, você fala assim, preciso trocar uma lâmpada ou consertar alguma coisa. Vai procrastinando, vai enrolando e acaba não fazendo. Sim. Isso é ruim para você dentro da sua família, com a sua esposa. Claro. Porque isso é frustrante. Porque muitas das vezes a mulher, ela toma iniciativa. Ele não trocou a lâmpada, ela acaba indo trocar. E aí, por um lado, o homem fica acomodado. Ela troca, ela faz. Depois faz, Mas isso é muito ruim. É péssimo. E por um outro lado, a mulher também acaba acostumando o marido mal. Muito. E elas reclamam pra caramba. Disso, com certeza. O ideal é deixar. Mas então... Até que incomode o outro. Mas eu geralmente eu falo isso. Deixa porque você precisa entender que quem é o homem, quem é o sacerdote, é ele, não é você. Mas ele não faz, eu faço. Por isso que você faz e ele continua não fazendo. Você tomou a frente dele. Então, mas tu viu o que eu falei? O homem, ele geneticamente vem preparado e programado para procrastinar. Não vem você. Tá brincando. Então, olha só. Você falou assim, então, eu sou procurada por... Como você faz atendimento aqui com diversas mulheres, Você quase 100% de casos que as mulheres vão falar dos seus maridos tem a ver com isso, com procrastinação. Sim. Não é isso? Também. Então, quando eu falo... Também. Vem na genética do... Dá uma procrastinada. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes o cara na rua, no seu trabalho, o cara é ativo, o cara é proativo, o cara resolve, o cara funciona. Em casa, não. Eu já soube de casa, a gente tem casos aí que a mulher sai de casa com bujão de gás para trocar o gás de cozinha com o cara dentro de casa. Porque o cara dá aquela procrastinada, só que a mulher assume esse papel e aí, como tu falou, é danoso. Tipo, como você falou assim, Felipe, você não acha que é danoso? Eu acho que é danoso, eu acho que é ruim, eu acho que eu preciso melhorar muito nesse sentido e vigiar muito nesse sentido da procrastinação. Sim, mas é meio difícil, é meio genético. Na verdade, a gente precisa entender algumas diferenças da procrastinação. Então, tem coisas que você não faz... Porque talvez é preguiçoso ou preguiçosa. Isso, mas vai enrolando. Todo procrastinador é preguiçoso. Aí se coloca assim, eu sou uma procrastinadora. Dando uma desculpa de algo que não é. Sim. Não é uma verdade. Então, porque o procrastinador, quando ele é mesmo, ele se sente muito frustrado daquilo que ele não conseguiu realizar. Ele se sente mal com isso. A pessoa que deixa para lá e quer usar a procrastinação dizendo da sua preguiça, vamos dizer assim, ele não sente nada. É indiferente. Mas
essas coisas que a pessoa precisa identificar o que é e o que não é. O que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer. Porque quando a gente casa, a gente traz... A gente sempre fala, quando a gente casa, a gente traz malas, né? A minha mala da minha casa, dos meus pais e o marido. Agora vamos juntar. Aí você junta, as malas estão todas lá, cheio de coisas. E se a gente não esvaziar, jogar fora algumas coisas que não prestam, porque a gente tem essa mania, principalmente mulher, o homem é mais desapegado, mas a mulher tem essa questão de que não joga essa roupa fora, porque você não entra na roupa. Né? Você não entra na roupa. Não, eu vou entrar, vou fazer, né, uma dieta, vou emagrecer, e fica lá a roupa, ela não desapega. O homem não tem, ele é mais desapegado com essas coisas. Isso. Então, quando se junta tudo isso, né, essa questão do marido, muitas das vezes ser um procrastinador, ou a mulher, ou os dois, que eu acho que é pior ainda, os dois serem. Já pensou? Viver debaixo do mesmo teto? É bem complicado. Mas tu acha, né, que mulher costuma procrastinar? Sim. Sim. Mas, tipo assim, olha só, o homem procrastina geralmente, como eu falei aqui, de coisas. A fazer, tipo assim, uma tomada que não tá funcionando na cozinha, ou então tá funcionando num jeitinho, o cara dá uma balançada, funciona aí, quebra o galho, funciona aí. O homem, eu acho que assim, minha ideia, tá? O homem procrastina mais em fazer coisas e talvez em resolver assuntos, né? A mulher procrastina em quê? A mesma coisa. É? A mesma coisa. Eu te dar um exemplo. Eu acho que é bem menos, não sei, eu tenho essa impressão. Eu vejo. Ela só falando, antes de você falar, só para depois eu vou usar alguns exemplos da minha filha, ela me autorizou. Ela me autorizou. Eu liguei para ela antes, eu posso usar o seu nome? Aí ela pode, Rebeca. Mas vamos lá, depois eu falo. Eu dou um exemplo de procrastinar, por exemplo, na academia, né? Eu entendo que a procrastinação realmente é aquilo que você não quer fazer, o que te tira do conforto, da sua zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho na academia, para mim, pelo menos, é fácil malhar a perna. O braço eu tenho dificuldade, então eu vou ficar ali com os aparelhos de perna, porque eu tenho facilidade. E quando chega no braço, que eu não tô aguentando, eu vou adiando. Não, isso aí... Posso falar com a professora? Posso pular isso aqui? Ela, Bianca, não pode. Aí... então, assim, é algo muito básico, muito simples, na academia. Exatamente. Então, eu vou deixando de lado aquilo que tira da minha zona de conforto, que eu preciso, e é preciso trabalhar o braço e tal. Então, a procrastinação é tudo aquilo que você quer procrastinar em coisas que vão lhe deixar confortável. Coisas práticas que eu posso, talvez até resolver um amanhã, que realmente não vai interferir em nada. O problema é que a gente acha que sempre não estamos preparadas para o hoje, para o agora. Amanhã eu faço. Porque o procrastinador é isso, amanhã eu faço. Só que esse amanhã nunca chega. Então, por exemplo, quando eu falei, né, que a gente tem que saber a diferença. A gente tem essa mania de dizer assim, eu vou começar a minha dieta. Segunda-feira, não é assim? Já começa procrastinando daí. Por que eu não posso começar hoje? Qual é a diferença? Da segunda para hoje. Não, porque hoje não, deixa acabar, vem o final de semana. Oh, meu Deus, e aí? Tem a ideia do início de semana do meu, mas tem a ideia de começar mas não dias rola. Úteis, né? Segunda aí vai não rola, né? Não rola. Todo dia é o dia de começar a dieta, né? Na verdade, o cara tem que pensar, todo dia ele tem que começar a dieta. Porque chega no domingo, pro viciado, né? Você sim. tem... O viciado tem que começar todo dia. É igual alcoólatra, todo dia é o dia dele ser menos alcoólatra, dele não... Vencer um dia de cada vez. Chega no domingo, você geralmente faz uma comida mais especial, família, faz uma sobremesa. Aí vai chegar a segunda, a sobremesa não acabou no domingo. Aí você vai começar a dieta na segunda com a sobremesa na janela aí, na geladeira. Tipo, não vai estragar e não vai. Aí você vai dar mais uma procrastinação. Vamos acabar logo com essa sobremesa? Aí eu começo, né, no dia seguinte. É assim que a gente vai fazendo, né? É verdade. Mas a gente vai vencendo assim com disciplina mesmo, né? Com disciplina, né? Um dia, um passo de cada vez e comemorar aquele passo que você venceu, né? Um dia, por isso que essa frase ela é bastante impactante, né? Um dia de cada vez. Eu venci hoje, comemora, venceu. É o que a gente fala no 30 Semanas, né?
Qual é o segredo do 30 semanas? Você descobre, você sabe, você admite do que você tem, seja ele uma procrastinação ou qualquer outra coisa. E aí, quando você entende que você tem e que você precisa vencer, tanto que a gente, quando começa, toda vez que a gente vai falar dentro do 30 semanas, você sempre fala o quê? Meu nome é Cristina, vencendo nas áreas tal, tal, tal. Por que isso vencendo? Poderia dizer, venci. Não, eu não venci, eu venço todos os dias. Todo dia. Então, é uma luta que você tem. Porque a procrastinação, ela é um hábito. Concorda comigo? Sim. Seu hábito do dia a dia. Então, se você não muda o contexto, você pode falar assim, mas o que você está falando é muito fácil falar. Realmente, é super fácil falar. Mas o que vai dar a diferença de que eu entendo que eu preciso mudar e eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu não der nunca o primeiro passo, eu nunca vou chegar onde eu quero. Com dificuldade, vai ter momentos de recaída? Sim, a gente vai recair. Isso é fato. Se você trata uma rejeição, eu já venci a rejeição. Não. Ela, de vez em quando, ela vai e bate assim em você e fala assim, quero entrar. E aí você se coloca numa posição de, aquele sentimento, e acaba que, se você não tem o controle, ele vai te consumir. Ele vai crescer em você. Então, opa, sai de mim, no caso você, né? E a gente tenta lutar assim. Então, a procrastinação, por ela ser um hábito, a gente tem que entender que a gente tem que mudar alguns comportamentos. Se eu não faço isso, se eu tenho essa dificuldade, aos poucos eu tenho que começar a fazer alguma coisa para que isso mude. Que horas você acorda? Peguei. Toma. Não gosto de acordar cedo. Já acordei cedo, né? Um bom tempo da minha vida. Mas hoje eu não gosto de acordar cedo. Acordo às vezes 8h30, às vezes 9h. Levanto da cama. Sim. Se você tem que acordar cedo, como é que você fica? Dependendo. A verdade. Dependendo. Por exemplo, hoje eu precisei acordar muito cedo, né? Então, meu companheiro acordou primeiro. Você acha que você procrastina em ter que acordar cedo? Você sente isso? Que algum momento você entende que pode ser uma procrastinação dessa questão de você acordar cedo? Eu estou falando de acordar cedo como outras coisas, né? Mas como a gente está falando da questão de acordar. Não. Se eu tenho um compromisso, eu vou acordar. Tenho que acordar cedo, acorda mesmo. Ele acordou primeiro. Mas tem compromisso, acorda cedo de boa, não tem problema. Então, isso aí você... Não, isso não. Supera. Isso não, mas, por exemplo... Algumas pessoas reclamam bastante sobre mensagem no Zap. Misericórdia. Eu vou assim, eu olho... Assina embaixo quem reclama. Cento e poucas mensagens. E depois eu respondo. Meu Deus do céu, tem muita conversa aqui. Então, eu vou deixando assim. Então, quando tem dia que eu ontem consegui responder 90%, eu fiquei feliz com aquilo. Porque responder todas as mensagens no Zap, para mim, é desafiador. A questão que eu vejo é... Quando um casal, quando uma mulher... Vou falar mulher porque é a mulher que, né? É a minha linha, Seu né? cotidiano aí. O que acontece? Vocês têm quanto tempo de casado? Pergunta pra ela. Peguei! André tá rindo, André, né? pelo amor de Deus, André. Sério. Quanto tempo vocês de casado? 19 anos. 19 anos. É. Então, é lógico que vocês descobriram muitas coisas entre vocês e vamos dizer que vocês não estão bem, né? Com marido e mulher, cheio de problemas. E aí você, geralmente é a mulher que procura ajuda, né? E aí você vai falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Você me procura, né? A gente conversa e tal, e você vê que realmente você está precisando de ajuda e tal. E beleza. Então você disse que tem 18 anos. 19 anos de casado. 19. Bom, qual é o ponto de partida? Você acha
que amanhã, se eu disser para você, olha, você precisa mudar algumas coisas, alguns comportamentos, algumas atitudes, não é por causa dele, mas é por você, eu sempre deixo isso mais claro, é sobre você, não é sobre ele. Então, tá, 19 anos casado, você acha que você vai mudar assim, do nada? Não, por conta do hábito. Né? Do hábito. Então, realmente uma disciplina. Um dia, até um dia de cada vez, às vezes, nem naquele dia você consegue até vencer. você entender que isso já não está te causando mal. Por ser já um hábito na sua vida. Então, é isso. O procrastinador, ele precisa entender de que algumas atitudes, alguns hábitos, ele precisa mudar. Pequenos, mesmo que sendo pequenos, porque o importante é o pequeno, não é eu tenho que dar o passo grande, porque o passo grande ele não vai me resolver, não vai funcionar, mas em pequenas coisas, é igual o mingau, eu sempre também uso isso como exemplo, o mingau, você faz um mingau quente, bota no prato, você começa a comer o mingau por onde? Pelas beiradinhas. Se você for no meio e for comer, o que vai acontecer? Vai queimar a língua. Vai queimar. Então você tem que comer pelas beiradas. Devagar. Ainda você dá uma sopradinha, não é isso? E vai comendo. Agora, se for no meio, você vai ficar soprando um tempão. Não pode assoprar aqui. Você está entendendo como é que é? As coisas são comportamentos. Então, você tem que mudar o seu comportamento. E comemorar as pequenas vitórias, vamos dizer assim, exatamente, né? As pequenas conquistas, né? Como, por exemplo, eu fiquei feliz em conseguir pelo menos 90% das mensagens eu consegui responder. O que... Você tem uma tarefa, você tem algo a fazer. O que nesse meio tempo pode te distrair e você não fazer? Eu tenho uma tarefa e o que você tem algo a realizar nesse dia. O que você acha que vai pode te segurar de uma maneira de que você não vai cumprir? Algo vai te distrair, porque o procrastinador tem disso, ele distrai muito rápido, né? Não vale dizer a esposa, por favor. Não. Poxa, assim, se eu tiver assim que resolver alguma coisa, eu vou resolver. Eu procrastino, gente, em coisas para fazer de casa, algumas coisas de trabalho, mas em outras situações, eu sou o cara que resolve. Eu geralmente sou o cara que resolve. Se eu pegar para resolver, eu vou resolver. Felipe, olha só, tem que pilotar esse avião aí. Cara, só tem você. Senta lá e eu vou fazer. Eu não sei pilotar, mas eu vou sentar lá e vou dar um jeito de fazer. Entendeu? Assim, nada vai me tirar o foco de fazer. Você tem alguns pontos só. Eu tenho. Eu sou não tem como, assim, a gente... É o que eu falei, esse tempero, o sal na medida certa é muito difícil o ser humano ter. Ele vai pender para um lado, vai pender para o outro. Tem coisas... Para coisas eu vou procrastinar, mas para resolver algumas coisas não. Entendeu? Depende. Por exemplo, posso falar aqui para vocês, eu sou muito mais pontual em chegar na igreja aqui no horário certo do que pontual no meu trabalho. Isso é verdade. Por que você acha isso? Por que acontece isso? Eu não sei explicar, eu tenho que sentar num psicanalista. Eu acho que o ponto de prioridade... Eu sou muito mais pontual fazendo assim, Felipe, olha só, tem que chegar para o ensaio às 7 horas da manhã. Eu quero chegar às 7 horas da manhã. No meu serviço, eu sou mais, vamos botar assim, flexível. Eu não me cobro tanto para isso. Talvez. Mas vem cá, há uma diferença. Não, claro. Explica, você é o seu patrão. Então, isso que eu ia te falar. Isso que eu ia falar. Olha só. Não por quê? O que me perturba um pouco a minha mente é eu marcar, por exemplo. Eu sei que o ensaio eu não vou vir ensaiar sozinho. Eu tenho um grupo de pessoas que vão vir junto ensaiar comigo, né? Correto? Beleza. Então, se eu marquei 7 horas, eu tenho certeza que certeza a gente não tem, né? Mas eu fico pensando que as pessoas vão chegar e vão ficar me aguardando. Porque eu marquei com alguém. No meu trabalho, como eu trabalho para mim mesmo, eu acabo assim... Talvez, eu tenho que abrir às 9. Se eu chegar às 9h10, 9h20, eu vou abrir, não vai... normalmente, tranquilo, porque eu não marquei com ninguém. Mas se eu marcar com alguém às 9, tipo, um cliente, eu marquei com um cliente às 9, eu quero chegar às 9, porque eu marquei com uma pessoa, né? Então, assim, de repente isso me faz ter essa diferença.
na banda aqui na igreja, eu marquei um ensaio, a gente marcou um ensaio às 8, eu quero chegar às 8, pô. Se possível, chegar assim, 5 para as 8. Não, isso são coisas pontuais, né? Vamos dizer assim. Isso, não... Algumas coisas... É porque eu vejo eu assim... fico bravo quando não consigo. Será que não é porque você se sente mais confortável com coisas da igreja e talvez do seu trabalho Pode mesmo? ser que sim. Porque aqui é a paixão realmente dele, né? A paixão do Felipe tá, né? E está com as mãos no teclado. Que tá doido? Que não já tirou isso, cara? Ele já vai trabalhando, tocando. Olha só. Não, gente, olha só. É o que eu te falei. Na minha cabeça, de repente é isso. Porque aqui eu marco com um monte de gente. É marcado um ensaio com um monte de gente. E no meu trabalho, eu sozinho vou lá abrir meu negócio. Entendeu? Então não... Vocês acham que o procrastinador ele não se enche de muitas tarefas e acaba que, na verdade, no fundo, ele não consegue cumprir, mas ele acha que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, mulher. A mulher tem a mania de, quando quer dar faxina em casa, a gente quer faxinar tudo, concorda comigo? A gente quer cozinha, sala... Só que a nossa faxina, ela não sai 100%. Porque eu estou fazendo uma faxina na casa inteira. E eu não vou dar conta, porque a faxina é realmente você afastar tudo, tirar o pó de trás. Enfim, você fazer uma série de coisas. Se você vai fazer na casa toda, você não vai ter esse controle. Eu vou acabar que horas? Então, acaba que a gente quer fazer uma coisa no montante que não vamos conseguir. E depois ainda eu tenho que sair, eu tenho que resolver alguma coisa. E acaba que você acumula um monte de coisas para você fazer naquele dia. Você não cumpre e você se sente frustrado. Então, às vezes, a gente acumula coisas. Por isso que eu acho que é importante o procrastinador, ele realmente ter uma agenda do seu dia a dia. O que é mais importante de eu fazer nisso? Por mais que eu tenha muitas coisas para fazer, mas eu preciso realizar isso aqui. Organizar o dia, né? Organizar o dia. E vencer por etapas, né? Vai fazendo por etapas. Porque o procrastinador, ele tem que funcionar assim. Ele vai ter que funcionar com agenda. Eu tive um patrão, era engraçado. Eu tive um patrão que que tinha uma loja, né? Era comércio. Então, às vezes, o cara tem muita coisa para resolver, o cara esquece, muita demanda. O que ele fazia? Isso eu aprendi um pouco com ele, não faço muito, mas ele fazia. Ele pegava uns papeizinhos e escrevia: preciso trazer amanhã isso e não sei o que para a loja. Eu preciso isso aqui. E ele ia botando esses papéis no bolso. Ele falou que chegava em casa, enfiava a mão no bolso assim, tinha uns 300 papéis, botava tudo em cima da mesa, dava uma organizada no papel e vamos lá. O que eu preciso fazer? Aí ele lia aquela tarefa, ele, preciso levar isso aqui? Ele já pegava aquilo e botava no carro. Aí ele lia outro papel, aí tinha também que pegar alguma coisa e botar no carro. Aí ele falou, cara, eu dava umas 100 viagens no carro para levar as coisas, uma por uma, mas ele preferia fazer assim porque ele tinha certeza que ia fazer. Porque se ele pega aqui, eu vou pegar tudo que eu preciso botar no carro para cá e fazer não sei o quê, talvez ele fosse distrair. Então ele pegava aqueles papéis, ia pegando ali e ia fazendo. Ele funcionava assim? Ele funcionava assim, aquele bando de papel. Cara, é papel assim, papelzinho mesmo, assim, que o cara ia escrevendo onde estiver na rua, lembrou de um negócio e amanhã eu preciso não sei o quê e tal. E ele fazia isso, ele pegava esses papéis, jogava em cima da mesa e ia resolvendo. Isso é uma boa, assim, ideia para quem tem problema de lembrar de coisas, né? De resolver situações. Talvez se eu como procrastinador graduado fizesse um papel assim, a rapaziada aí, galera, fizesse um papel de coisas que precisa fazer. Preciso trocar a tomada lá não sei o que, preciso conversar com meu filho sobre assunto tal, preciso sei lá. Anotar é super fácil. Então, você pode anotar 10 e 100 mas seria um bom exercício para a pessoa, para o procrastinador, anotar tudo e cada vez que ele for resolver, ele dá uma arriscada naquilo. Isso aqui eu já resolvi, isso aqui eu já resolvi, isso aqui eu já resolvi. Gente, isso é até uma questão de você vai fazer dieta. Você faz o seu cardápio na semana. Quais são as coisas que você vai comer? E aí, quando a gente precisa fazer alguma coisa que vai ser importante pra gente, a gente tem que ter a consciência que eu preciso fazer.
O procrastinador, ele precisa entender que eu preciso fazer isso. Eu preciso arrumar a minha agenda do dia e da semana. Porque, cara, você vai funcionando... Isso é uma tortura, porque eu preciso fazer isso. Eu conheço uma pessoa que ela se tortura o tempo todo. Não é Rebeca. Lá, porque eu já tinha falado lá no começo, né? É. Não é Rebeca. Mas tem uma pessoa que eu conheço que ela fica numa frustração muito grande porque ela não consegue realizar. E ela não consegue andar. Ela não consegue dar, sabe? O segundo passo. Avançar. Mas aí é aquela questão. A gente sabe que é um hábito, que se tornou um hábito pra gente, né? Essa procrastinação. Sim. E que a coisa vai mudar conforme eu me posicionar no meu comportamento, como é que eu vou funcionar. Porque eu tenho que entender como eu funciono. Eu preciso primeiro entender como eu funciono. Eu funciono assim. Como é que funciona, Cris? Fala aí pra gente. Então, como é que eu funciono? Vamos dar um exemplo Conta pra aqui. gente aí, como é que a Cris funciona? Ela tem uns 300 papéis. Ó, já só tem 300, mas tá tudo em branco. Só que eu acho legal, Cris, só um parêntese. Quando a Cris vai lhe dar a mensagem, todas as folhas dela têm uma orelha. Por quê? Por que orelha? Por que orelha? Eu faço assim, ó. Cara, ele tá tocando o teclado, mas ele tá observando tudo, vejo hein? tudo, as folhas tudo cheias de orelha. Eu falei, que tanta orelha é essa? Ó, as orelhinhas assim, gente. Por quê? Porque fica fácil de eu pegar, ó. Ah, pra virar, pra passar tirar. pra outra. Porque eu vejo as pessoas aqui na igreja com papel com a sua mensagem. Retinho. Gente, é uma beleza. Eles fazem assim, olha, numa... Tranquilidade. Eu fico com inveja, tá? Assim, uma facilidade. Gente, o meu gruda e não sai, sabe? Aí eu já, ó, a orelhinha. Entendeu, né? Cada você viu? Funciona assim. Então, tipo assim, eu funciono assim. Desse jeito que você tá vendo. Eu preciso escrever, eu preciso ter um esboço, eu preciso ter alguma coisa. Eu sei o que é, mas eu preciso visualizar. Porque eu não quero fugir daquele contexto. Porque a nossa tendência, realmente, quando a gente está conversando, a gente até conversou sobre isso, a gente está conversando sobre roupa, daqui a pouco a gente está falando de comida, de marido, de casa, de outras coisas. Isso. Então a gente acaba fugindo do assunto central. E se a gente não tomar cuidado aqui, a gente vai sair daqui. Tipo agora, né? fecha um parênteses. A dobrinha da folha. Então eu funciono assim. Pra resolver coisas, como é que você funciona? Pra resolver coisas? Em que... Pra, tipo assim, eu procrastinar. Eu pra não procrastinar, Quando eu assumo alguma coisa, eu posso dizer que eu sou chata. Tu é chata. Eu sou chata. Por quê? Eu assumi. E se eu assumir, eu gosto de cumprir, mesmo que a gente ainda tenha alguma dificuldade, que a gente tem mesmo, né? Mas quando algo sai do planejado, vocês viram hoje aqui, né? Eu fico mais fechada, aí eu começo a me agitar e pego o negócio. É a minha reação para, de repente, eu não, sei lá, não gritar, sei lá o que fazer, né? Então eu sou assim, então eu sou muito chata. Ah, é isso para fazer? Vamos embora, vamos fazer, eu vou cumprir. Capenga mesmo mas eu vou cumprir. Se eu sair, então por isso que eu falo que eu sou muito chata com isso. Muito chata. Então eu funciono mais ou menos assim. Quem pode assinar embaixo é meu marido, né? Você é chata? Você que tem que dizer. Eu não sei nada. Não, ele vai dar quem opinião. pode assinar aí. Não, assinar do que eu tô falando. E você fala, ele vai assinar ou não. Não, não vou ficar, gente. Olha. Olha, a gente estava falando desse assunto e de deixar, eu sou chata nisso, eu sou chata daquilo, né? E falando de como é ruim, de como afeta de forma negativa ou de ser procrastinador, eu vou trazer assim para as emoções, né? Bati aqui. Eu tinha uma situação para resolver
de ouvir meu filho. E ele estava falando, você estava falando, estava lembrando disso, né? Ouvi, eu estava com... Meu filho entrou numa fase, assim, já grande, né? E a gente acaba perdendo meio que o controle. Ele está crescendo, ele já não é mais aquele bebezinho. E é difícil você cortar, né, esse cordão. Ele já está voando e tal, já... E eu tive muita dificuldade nessa transição da adolescência já para adulto. Meu filho está com 19 anos. E eu precisei, assim, entender e ouvir a parte do homem, né? E eu fui deixando isso de lado. E o Felipe falou, Bianca, você precisa conversar com ele. Ouve o que ele tem para falar. Ouve. E eu vi, assim, que o meu relacionamento com meu filho começou a se distanciar, né? O Felipe teve mais facilidade em lidar com essa fase, né? Eu fiquei com a fase do bebê ainda, da criança ainda, e ele conseguiu lidar melhor com isso. E eu fui me distanciando, fui ficando distante dele, né? Me afastando dele nessa fase de jogo, de namorada, de essa transição toda, né? E deixei, assim, falhei em ouvi-lo em diversas situações. Era muito assim do comando, só chegava e falava, olha, você precisa atender isso, você precisa daquilo. Era muita cobrança e isso aí me deixou muito longe do meu filho. E eu sabia que eu precisava reparar isso, que eu precisava ter esse momento de sentar e abrir meu coração, né? Até que ele tomou o primeiro passo, sentou e conversamos. E ali reparamos, né? Porque o procrastinar é sair da sua zona de conforto e fazer a reparação. E começar, né, o que eu entendo, né? E fazer a reparação e começar a tomar... como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Ter assim, a vontade de consertar e tentar acertar, né? Então, quando a gente toma a decisão, como eu tomei a decisão, e ele veio, me procurou e falou, mãe, é isso, eu me sinto assim, me sinto assado. E ele foi falando, sabe, abriu o coração. E ali eu chamei a minha caçulinha participou desse momento, e nós oramos ali, e dali tomamos a decisão, nos abraçamos, houve aquele momento do perdão, sabe? Como Cristo e como o Evangelho e a Igreja fala muito de família, te orienta assim, a ouvir o outro ser e a ter empatia pelo outro ser. E eu vi, naquele momento que meu filho estava abrindo o coração, que eu falei, enquanto mãe, assim, enquanto cristã mesmo, em ter empatia pelo que ele estava passando, pelos sentimentos dele. Não só assim, você é mãe, mas não é só para fazer o comando, é para ouvir também. Você ouve tantas pessoas, por que você tem dificuldade em ouvir e dar um pouco mais de atenção para o seu filho? Quando ele abre o coração, e naquele momento eu entendi que era realmente, não dá mais para fugir, não dá para um outro assunto. Vamos sentar e vamos reparar. E dali em diante, a partir daquele momento, a partir daquela oração, isso me chamou a atenção, foi num encontro de célula, falando de filhos, falando de família. E foi nessa semana mesmo que meu filho chamou e conversamos, e choramos, e oramos. E aí sim começou o processo de tentar melhorar e não procrastinar mais aquele relacionamento. E realmente assim, eu preciso ouvir meu filho hoje. Vou sentar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, vamos sentar, vamos conversar, porque estava faltando, o negócio foi crescendo, tomou uma proporção tão grande dele estar distante, eu distante dele, por conta das tarefas dele, tarefas do dia a dia, do nosso dia a dia, que é pesado, e a gente reparou, e agora eu fico assim, literalmente, todos os dias. Eu vou lá, filho, tá tudo bem? E aí, você tá tudo bem? Tenta abraçar, tenta falar, porque criou aquela barreira. O legal da história é de que ele, sendo um procrastinador, te alertou. Sim, muitas vezes. E isso é importante quando há esse alerta também, né? Você com ele. Mas, às vezes, o que acontece é que o procrastinador, ele é muito cobrado. A gente que está do lado de cá não entende, né, o problema que ele tem, a dificuldade que ele tem. E aí a gente quer cobrar. Não é assim? As pessoas cobram, sim, mas não entendem do limite dele. Sim. E isso é ruim.
O Felipe é o tipo de cara que, tipo assim, leva na brincadeira, tá bom, ri e tal, né? Mas eu sei que no fundo, isso não é legal. Mas é uma reação dele. Pra Tô tudo. certo ou errada? Pra tudo. Pro positivo ou negativo. É tipo assim, pra isso não me atingir. Então, é o jeito que você se Uma coloca. defesa? Não sei É uma se defesa. eu... Sim. Inconsciente. Pode Inconsciente. ser que sim. Pode ser que sim, talvez. Não, inconsciente, sim. Pode ser que sim. Eu vou te falar, eu lido muito bem com não 100%, tá? Mas eu lido muito bem com crítica sobre o meu trabalho ou sobre qualquer outra coisa. Pô, cara, acho que não sei o que e tal. Você teve um comportamento assim assado, eu vou argumentar, vou explicar o que eu fiz, o que eu pensei. Pode ter parecido, mas eu lido muito bem com cobrança. Pode me cobrar à vontade. Eu vou falar assim, olha só, o que eu posso entregar é isso aqui, ó. E assim, sorrindo, que eu não, meu jeito é esse, entendeu? Que não deixa de ser a sua defesa. Tipo, se você for entrar na onda do outro que está te cobrando ou te criticando em algum sentido, aí... Pra mim... Tem pessoas que levam bem, tem pessoas que têm essa dificuldade. Tem essa dificuldade, pode ser que sim. Eu não tenho dificuldade assim... Eu não quero ficar parecendo, bom, cara perfeitão. Não, é porque... Tá bom, então compartilha a sua dificuldade. Como? Em relação a? A procrastinação. A procrastinação? Então, como eu falei, eu procrastino coisa. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer na minha casa, né? Tem umas tomadas que precisa trocar, uns negocinhos que eu tenho que fazer. E a gente vai... Tipo assim, como aquilo não é urgente, o senso de urgência acaba... Não sei explicar muito bem. Esse menino tem que ir pro psicólogo. Preciso ir para um psiquiatra. Psicólogo acho que não vai resolver. Tem que tomar remédio. Não, acho que ele resolve, sim. Na verdade, a procrastinação, ela é uma mudança, né, de atitude, de pensamento. São essas coisas que vai fazer a diferença para que você comece a superar algumas coisas. Então, se eu agir assim, eu tenho esse hábito. Não precisa falar a sua idade não, mas é 40? O André não aguentou. Vai todo mundo ter que falar a idade aqui, hein? Bom. Então, tipo assim, é 40 anos com esse hábito. Então, você mudar isso, é lógico que vai ter um processo muito grande aí. Claro. Então, você tem que andar, né? Devagar, por isso que eu falo. Mas precisa fazer. Uma outra coisa. A gente está falando de procrastinação. E aí, engraçado, mesmo você falando para mim ontem, dizendo assim, eu descobri que eu sou procrastinador. Eu falei assim, cara, eu não sinto isso em mim. Mas tem algumas coisinhas que eu observei. São pequenas coisas, mas não deixa de ser. Eu me distraio o seguinte, se eu vou pegar meu celular e vou pesquisar alguma coisa. Então, no caso, eu vou pesquisar sobre procrastinação. Vou estudar um pouquinho mais, vou entender um pouco mais. Só que eu não vou diretamente no assunto. Eu abro meu Instagram, eu abro meu WhatsApp. Foi embora o foco. Daqui a pouco eu tô vendo um videozinho, né? Uma livezinha. Então, tipo assim, cara, eu saí do foco. O meu foco era esse, eu saí do foco. Então, a gente precisa entender o seguinte... Se eu vou focar em alguma coisa, eu realmente tenho que estar naquilo. Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa na escrita, eu não vou precisar disso aqui. Isso aqui, ele não pode estar perto da gente. A tecnologia em si, hoje em dia, é complicado. Não pode. Isso aqui, eu tenho que botar em algum outro lugar, para que eu não veja. Porque mesmo que esteja sem som, mas se vai chegar uma mensagem, ele, né, abre assim aquela luzinha, né, do celular e tal, e você já... Se ele vibrar, já era. Então, se você tem essa dificuldade, então você precisa fazer algumas coisas. Aí é que eu falo, aí você precisa fazer algumas coisas para que isso, ele não esteja com você. Tem uma história, né,
do vídeo que a gente assistiu, né, que você enviou, que tem algumas coisas que você precisa fazer, né? Que até ele é psicólogo, né? Psicólogo, doutor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele deu umas dicas, né? Deu umas dicas de algumas coisas que ele ajuda os pacientes dele em relação a isso. Aí ele chama de 5 minutos, lembra? De 5 minutos. Eu falei, cara, o que é 5 minutos? Então, aí ele dá o exemplo, né? A gente pode fazer isso em relação a gente mesmo. Aí eu tô lá lendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, aí a Bianca entra, fala assim, amor, você precisa responder o e-mail do fulano. Você tem que lembrar o seguinte, primeiro, eu preciso fazer agora, porque eu não vou fazer depois, porque se eu falar daqui a pouco eu faço, você não vai fazer. Então eu preciso fazer agora. E você precisa entender que você está fazendo uma coisa, você está lendo, você está escrevendo, seja o que for. Você só tem 5 minutos para resolver isso. Então você vai parar isso aqui, vai pegar o computador, seja lá o que for, vai responder o e-mail, sai fora e volta para o teu foco. Em 5 minutos você tem que resolver isso. Passou disso, 6... Você continua ali. Continua ali. Já se distraiu com outras coisas. Já saiu, entendeu? Então, eu acho legal desses benefícios, dessas coisas que se chama comportamento. Eu saí daquilo que eu sou, né, o meu dia a dia, e eu tenho que sair disso aqui. Então, são coisas que eu preciso fazer. Eu não posso ficar perto do celular quando estou fazendo uma coisa, então o celular não pode ficar comigo. Aí ele até fala, né? Você tem um tempo para fazer. Então você bota lá para despertar e realmente, mas bota longe. Vai tocar, opa, acabou. Vou partir para outra coisa. Então tem algumas coisas funcionais que precisam ser executadas na vida da gente. A gente pensa que quando a procrastinação, eu acho que bate o alerta, aquela luzinha vermelha, falando sobre esse assunto, é quando a sua vida começa a parar e você nem percebe. Compromissos e ações que você tem que fazer, que você começa a sentir que você está paralisando. Você não tem mais vontade de sair, você não tem vontade mais de fazer suas atividades, você está parando, vou deixando para depois, vou deixando... E está assim... eu até escutei uma amiga compartilhou isso. Nossa, eu entrei no Insta, era para ficar 5 minutos, daqui a pouco dava 2 horas. Estou fazendo jejum agora. Estou fazendo jejum de Insta, não estou mais entrando, porque 5 minutos, 2 horas ali vendo imagens, ou seja, ela deixou de fazer coisas importantes. Quando a sua vida começa a paralisar, você vai deixando suas tarefas do dia a dia, realmente. Por exemplo, cuidar do seu filho, ouvir seu filho, cuidar da sua casa, seu trabalho. Quando você vai deixando isso de lado, vai procrastinando, deixando de lado, realmente, eu só quero começar. As suas forças, assim, você está se sentindo fraca, não está se sentindo desanimada. Aí, realmente, acredito que a luzinha vermelha já acendeu e você ainda não percebeu. Então, tu está dizendo que a procrastinação leva à depressão? Não leva, mas é um sinal, sim. Um sintoma? Procurar ajuda. Eu acho que tudo... Leva à depressão? Não, ela leva a alguma coisa. Porque você começa a ter outros sintomas. Né? A própria ansiedade, porque você fica ansioso em não realizar, você fica agitado, então isso... Mesmo sabendo que está procrastinando? Mesmo. Né? Mas a pessoa, ela não... Veja não pensa na ideia? Ela sabe que ela é Rebeca. Ela sabe que ela é. Às vezes não é gritante, até pouco tempo eu não sabia. O legal é quando você... incentiva um procrastinador. Então, por exemplo, a Bianca mandou um WhatsApp para a Rebeca. Rebeca, você vai vir no ensaio do coral? Que ela tá faltosa, né? Rebeca, você vai vir no ensaio do coral hoje? Ela procrastina em responder.
Muito eu. Ela lê e não Tinha responde? muito eu. Não, às vezes ela não coisa, mas por ela exemplo... ativou aquele negócio de não ficar azul do WhatsApp? Não sei dos outros. Em relação a mim, não. Eu vejo que ela... Que ela leu e não visualizou. respondeu. Tipo isso. Não, eu sei, mas eu não sei se ela fez isso pros outros, não. Acho que não. Não. Acho que Não, tipo assim, porque detesta esse troço, tá? Aham. O meu, a pessoa Você sabe nunca que eu li. sabe. Nossa, Não. eu nunca no vácuo. Eu não tô- Então, eu não, olha só, mas eu prefiro assim, cara que a do pessoa André sabe Legal. que eu li e não respondi. Pelo menos, né, momento. Bianca? Que eu não entendo, mas pelo menos... o polegarzinho, né? Eu prefiro que a pessoa saiba que eu li e não respondi do que a pessoa não ter certeza se eu li ou não. Sim, sim. Eu prefiro. O cara leu e não respondeu. Por quê? Olha, pode ter acontecido uma situação que eu não podia responder naquele momento. Você tava na rua. E eu acabo esquecendo. Aí vem o lance da procrastinação. Às vezes tem coisas que eu leio e falo assim, pô, isso aqui eu posso responder. Mas eu não quero responder agora. Talvez eu vou pensar um pouco mais para eu poder dar uma resposta mais adequada. Não é nem briga, não. Tipo, se a pessoa me pergunta um assunto. Igual um cliente meu mandou um áudio grandão que ele tava querendo comprar um negócio, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, como é que eu vou discorrer sobre esse assunto assim, escrevendo? Vou ter que falar, mas eu não quero falar isso agora. Eu tenho que arrumar o que eu vou dizer, né? Tem gente que não lida bem em falar de improviso. Às vezes, eu prefiro pensar, pô, vou orientá-lo de que maneira, já que ele pediu minha opinião. Aí eu vou pensar um pouco sobre isso. Aí não dá pra responder na hora. Aí acontece uma situação que me tira do... Aí eu vou responder muito depois. Não, mas aí é que a gente fala assim, olha, eu vou pensar aqui e vou te Então, responder. Você fica no vácuo. Isso, essa respostinha que eu não consigo dar. Olha só, daqui a pouco eu te respondo. Ué, filho, mas olha só, isso é importante. Isso, que a pessoa receba, porque do lado de cá, tá tipo assim, pô, tá dando a mínima pra mim. Pô, olha- ele leu. É. Caraca, nem pra botar um dedinho, pelo menos, né? De positivo. Entendi, entendeu o quê? Mas eu quero que você fale, né? Às vezes eu não quero falar, pô, também. Aí. Então não abra. Não, nossa! Então não abra. Eu coloco ok, visualizei, depois eu respondo melhor. Não, Tô numa às vezes eu não situação, tô boto na nada. Às vezes correria. Mas eu aí, respondo bate mas pronto, às aí vezes não. algumas questões, por exemplo, da Rebeca não responder, Aham. é confronto. Confronto. Ela não quer não é que ela não quer confrontar com você, ela não quer ter um estresse. E aí ela Tá, ela foge do recua. estresse. Ela foge do estresse. Ela foge do confronto. Eu falei, Porque eu também não gosto muito do infight, ela tem não. isso, é que a gente sempre fala. Se você tem que falar, fala. Você precisa falar. Até para que a outra pessoa entenda, porque de repente você não sabe, cara, o que está acontecendo. O que tá acontecendo. Ou que você está causando mal, ou que você... Porque a gente tem que pensar, entender o que o outro... Pelo menos entender, porque às vezes você está fazendo uma coisa e você... Tipo assim, não tem nada a ver. Mas não importa se não tem nada a ver. Mas você precisa saber que é isso que eu estou sentindo. O problema é que a gente não dá importância naquilo o que o outro está sentindo. Pode ser nada a ver, que é uma realidade que o que eu estou pensando, mas é o que eu estou sentindo. Então eu preciso explanar isso. Olha só, você falou comigo desse jeito e eu não sei se você está chata. Aí você vai falar, não, eu não falei, mas que jeito que eu falei? Né? Aconteceu uma situação aqui Isso. e você se colocou, né, se colocando. Então você só vai sanar isso aí quando você falar... Conversar, resolver. Porque você não pode procrastinar, porque o mal não está na outra pessoa, o mal está em você. Porque quem se sente mal nessa situação é você. Poxa, será que eu falei alguma coisa, eu agi de uma maneira, ou... Então, é uma interpretação. Então, essa questão da Rebeca é esse confronto que ela não quer ter. Tá, ela mas- não quer chatear você e eu também não quero me chatear. Ah, mas então, deixa como tá. tem situações em casa, infelizmente eu ainda peco muito nisso. Tem situações que eu sinto a necessidade, eu tenho a necessidade de regular as minhas emoções. Então eu prefiro ficar ali no meu momento, no silêncio, tô regulando, tô esperando abaixar. Aqui dentro tá tudo bem, a outra pessoa tá bem. Sou eu que tô assim, desregulada, tá assim, as emoções estão assim. Então eu preciso, assim, talvez com a Rebeca aconteça isso. Ela tá, regulando, pensando como eu vou responder, como que eu vou agir. Eu prefiro Mas aí esperar. Tem essa questão situações de que eu prefiro como eu vou esperar. responder, não, se você não falar, não vai responder nunca. Não, eu respondo, só espero um pouco.
Olha. Tipo, algo que me aborreceu por demais. Eu vou respirar, eu vou esperar um pouquinho. Em casa, é mais complicado se colocar em prática isso, né? Em casa, principalmente com ele, tadinho. É porque, na verdade, é a Segura. pessoa que está próxima Isso. da gente. Gente, Então a olha gente só. vai soltar tudo no marido. Eu assim... Eu entendo que cada um tem uma certa dificuldade em alguma área, alguma coisa. É igual, já viu essas pesquisas que o pessoal faz aí? Olha, se você é isso, aquilo, você tem essa característica aqui, X. Aí vem com uma outra lista de um monte de coisas. Mas se você tem esse comportamento assim assado, o seu comportamento é Y. Eu vou ler e falo assim, eu sou isso aqui também, isso aqui eu também faço, isso aqui eu também faço. Porque, na verdade, não existe esse ser humano supremo benigno. Então, assim, a dificuldade que a Rebeca tem é uma. Eu tenho outras e todo mundo vai ter um problema. Claro que o que a gente está falando aqui é do exagero, né? Porque procrastinar... Todo ser humano procrastina em alguma coisa, em algum assunto. Todo mundo. Não tem essa do que... Não, cara, eu resolvo tudo 100%. Não existe esse ser humano. Ele em alguma coisa ou outra, se vasculhar, se der uma pesquisada, ele vai ver que um assunto de família, às vezes... resolver o relacionamento, ou às vezes o cara adia em uma outra coisa, mas em alguma coisa o cara dá uma procrastinada. Eu acho que sim, eu não tenho esse ser humano que eu não procrastino em nada, faço tudo. Não, é que foi aquilo que eu falei. Eu tenho... eu procrastino nessa questão que eu te falei aqui, deu o exemplo do celular, né? Isso. Eu tenho que focar em algo. Aí você, mas isso tem a ver com procrastinação? Sim, tem. De uma certa maneira, me deixa confortável ver aquilo que eu quero. Olhar meu Instagram, né, meu WhatsApp, vai me deixar mais, né, feliz, confortável, do que eu tenho que ver sobre procrastinação, sobre, sabe? Então, assim, eu gosto de fazer também as coisas muito adiantada. Então, tipo assim, eu sou muito adiantada. Deu pra pensar. Eu sou muito adiantada. Então o negócio é pro mês que vem. Mas esse mês eu já tô acertando tudo. Quer resolver tudo. Mensagem, então. A minha mensagem, ela já tá pronta. Não é de um dia para outro, não, gente. Quase que um mês pronta. Eu já vou. Eu não sei nem quando que eu vou pregar. Aham. Mas eu já tenho algumas coisas na minha cabeça. Já vai construindo. Aí quando... Exatamente. Então eu vou construindo o que eu tô querendo. E aí quando eu sei, você vai pegar... Opa. Aí me dá assim um negócio, aí eu já começo, né? Eu já tenho mais alguma coisa montada. Então eu sou assim, muito acelerada, né, nesse sentido, né? Uhum. O marido não, ele é mais light nesse sentido. Mas ele faz, mas é mais... Tipo assim, mais pra frente, né? Eu já tô um mês adiantada. Né? Então eu gosto. E quando tem alguma coisa que eu vou fazer, o que eu tô realizando, aí eu acho que eu sou chata. Porque eu fico assim, tá tudo certo. E não sei o quê. Então, e aproveitando aqui, então. Você, aqui na igreja, você foi líder... Era líder das mulheres, é isso? Uhum. Esse ano não, mais, né? Não. Então. Pedi minha carta de... Então, você era líder dessa coisa. E tem muitos eventos e tudo mais, aquela coisa toda. Os encontros que você promovia aí em hotel, não sei o quê. Imagino que loucura que era isso, né? Como o negócio tipo assim... Meu marido ficava... Pergunta pra ele. Jesus! Ele ficava doido. O lance... Porque acho que como é que é? Como é que é a reunião que vocês... Que foi lá no hotel fazendo ano passado. A conferência? Foi conferência então, de mulheres. A conferência é geralmente mais pro final do ano, né? Sim. Mas você em janeiro já tá na loucura, né? Sim. Parece que vai ser... no setembro. Dia 1º de janeiro, parece que vai ser dia 31 de janeiro o negócio, né? Tu já começa ali, repensando em tudo, né? Fica, nossa. Um ano inteiro, porque o negócio é só no final do ano. Eu fico pensando, mas tem uma coisa que aí quem vai te confirmar isso é a Angélica. Angélica? A Angélica é... É o para-raio? É o para-raio.
A bichinha sofre comigo. Então, tipo assim, Deus ele tem que me falar o que ele quer. Porque eu tenho meus objetivos, meus projetos. Aí eu quero fazer assim, assada, naná. Mas Deus é tão tremendo que ele me deixa desconfortável com isso. É como se ele estivesse falando assim para mim. Como não? Está. Não é do teu jeito. Espera que eu vou te revelar. Mas isso me dá angústia porque eu sou acelerada, né? Na conferência de mulheres no ano passado, sim, com praticamente um pouco mais de uma semana, botar 2 semanas, Deus me mostrou qual seria o tema e qual seria a própria ornamentação. Sério? Só com 2 semanas antes? Pra te deixar louca isso, né? Deixar louca. E Angélica, né? E Angélica, né? Aí vai lá pra casa e começa a fazer. Aí eu falei, Angélica, eu não sei, é assim que eu quero, olha, eu não sei o que, né? E foi acontecer. Então, praticamente com 2 semanas. Caramba. Já estava tudo certo, a pessoa que vinha falar, aquela coisa toda certa. Mas... O esqueleto em si já estava pronto. Já estava pronto. Mas o tema em que eu si... queria... E foi muito bom, porque foi algo muito tremendo e diferente. Foi maravilhoso, eu tava lá. Entendeu? Apesar então de ser uma conferência assim... de mulheres, eu tava lá. Tá. Explica o que você tava fazendo. Você tava trabalhando, homem. Explica. Tocando. Eu tava lá, tava tocando. tangedor. Eu tava tangendo. Então, assim, né, nessas coisas eu não gosto de procrastinar. Não. Nesse ponto, eu sou acelerada demais. Então, mas isso me causa também um mal. Não é só pro procrastinador, mas quem é acelerado demais também tem as suas, seus conflitos. Porque nem sempre também todo mundo chega junto. Aí o negócio pega. Porque você não consegue fazer tudo. Sim, claro. Eu não vou dançar, tocar, cantar, pregar, sapatear. Tem como fazer. E tem um tempo do outro, né? Eu ia brincar aqui, mas eu não vou que falar. funciona também, tipo nós. Tem um tempo do outro. Ei, funciona só pastor da Universal, mas isso aí corta aí no negócio. O pastor da Universal, ele tem que pregar, ele tem que fazer desenvolvimento, ele tem que fazer um monte de coisa. E bota o playback pra cantar. Ele é sozinho, ele não culto pra tudo, né? É verdade. Eu já conheci igreja assim. Não, tem igrejas menores, gente. O pastor tá lá faz tudo, com aquele molho de chave maluco no bolso. Isso. Ele abre a igreja, ele tem que botar água, ele tem que ver se tem copo descartável, ele tem que ter papel higiênico no banheiro, ele tem que ter um monte de coisa, né? Então, assim, cada dificuldade que a gente tenha, isso vai gerar... Nós temos que gerar em nós mesmos essa mudança. E a gente precisa entender que essa mudança ela precisa ser feita. Seja ela no casamento, seja ela no relacionamento com os filhos, sim, seja ela na procrastinação, na sua ansiedade. Então, por exemplo, você citou aí, né, que você tem o seu tempo quando você está, né, para falar, para se expressar, não quero falar. Você precisa trabalhar isso, porque não é normal. Eu preciso trabalhar essa minha aceleração. Mas, por um outro lado, algumas coisas eu tenho feito para que isso mude. Então, por exemplo, hoje eu não estou como líder do Ministério de Mulheres. Quando eu digo líder, a gente continua sendo líder, porque a gente trabalha com mulher, então... Sim, né? Eu entendo. A gente pastoreia, está ali, então não tem jeito. Mas eu digo pela questão dos próprios eventos, porque o que é os ministérios? Eu vejo como questão de que eles estão ali para elaborar os eventos, seja conferência, seja retiro, seja o que for. Mas o Vida na Vida, você, como líder, acaba não tendo. Como o pastor da igreja não consegue ter num todo com a sua igreja. Então ele faz, né, vamos assim, eu cheguei a comentar, não sei se eu comentei com você, a igreja ela acaba sendo aquela, vamos dizer assim, aquele alicerce que ela vai atender a todo mundo, alimentar todo mundo, exortar, né? E aí começa a vir, o quê? Os ministérios.
Que aí começa também a trabalhar com coisas mais específicas. É com mulher, com homem, com casal, com criança. Começa a trabalhar mais específico, mas não deixa de ser um evento. Ela não consegue, a líder não consegue ter vida na vida. Aí desce mais um pouquinho, porque vai estreitando. Aí vem as células, que é super importante. Que é o momento que você fica mais ligado ali com seu líder de célula. Ele está mais conectado com você. Ele começa a conhecer mais você e você começa a ter mais confiança. Você consegue ser mais cuidado. E ainda o funil diminui, que aí é o discipulado. O discipulado. Que aí vida na vida. Vida na vida. Que aí eu tô ali, eu tô mais no profundo com você. E ainda vou afinar mais o funil. Além do discipulador, é aquele que você vai cuidar também, seja ele ou homem, ou mulher, ou casal. No caso, o meu papel, hoje é com mulher. Hoje não, sempre, né? É com mulher, então é a hora que eu também entro na vida. Então, ela já tem o discipulador. Tem todo um amparo, né? A pessoa não... Então, eu vejo assim. A igreja, ela funciona dessa maneira e é importante, porque aí você também vai descobrindo, você vai se aprofundando mais na pessoa, você vai vendo que a pessoa começa a relatar que eu sou procrastinador e tem outras coisas, e aí você começa a trabalhar mais porque você está vida na vida. E isso tudo acontece porque você, a pessoa, decide e entende: eu preciso de Cristo, eu preciso estar nesse sistema, vamos dizer assim, né? Eu preciso estar no Evangelho, porque Cristo é bom, porque Cristo me salvou, porque eu preciso, porque eu almejo algo que hoje, falando de procrastinação, que é, nós normalmente queremos para agora, e nós falamos o que Cristo vai nos moldando mesmo, porque nós estamos pensando não para o hoje, mas para algo tão grande, eterno. Então, assim, eu vou entrando na disciplina literalmente na disciplina do reino. E Deus vai nos moldando. Jesus vai... É fantástico o Evangelho. E todos, né, dessa função toda que eu falei, ela tem o seu papel. Então, por exemplo, eu como líder dentro do ministério, eu tinha uma dificuldade. Porque além de eu cuidar de eventos, vamos dizer assim, eu ainda tinha a questão de atender as mulheres, porque continuava sendo o meu papel. Mas isso... de uma certa maneira, vamos botar aí que eu não usava isso como talvez 100%. Porque eu estava também presa, vamos dizer assim, a outras coisas que eu tinha que fazer. Fora outras coisas que a gente faz na igreja, né? Mas eu acabava não dando talvez isso. Então, com essa retirada minha, tipo assim, agora eu não estou preocupada com o evento de mulheres. Eu venho, vou participar, vai ser benção, vou louvar, adorar, vai ser maravilhoso. Cada programação dessa tem um tema, tem o que vai fazer, quem vai fazer, não sei o quê, essa coisa toda para resolver todo mês. Todo mês, porque o evento não é só um no ano, são várias coisas. Mas que você tenha só 3, 4 eventos. E aí? Mas você tem toda uma dinâmica da coisa, né? Então, isso foi bom, porque eu saí, agora sim, eu vou me dedicar 100%. Em vida na vida. Individual. Então, isso é muito importante, porque a gente também vai descobrindo, vai vendo, junto com a outra pessoa, essa questão de dificuldades e problemas que ela enfrenta. E uma das coisas que talvez muitas ainda não observaram e não entendem é a sua questão da procrastinação. Você cuidar de coisas pertinentes à família, eu quero mudar, mas eu não faço, você está procrastinando. Você não está fazendo para que meu marido seja mais bonzinho, que seja aquele que chega junto, está sempre comigo e tal. Não. Você tem que entender que é para você. Você que tem que estar bem, você que tem que evoluir, é você. Porque não adianta você querer fazer só para que o Felipe mude. Você vai se frustrar, filha. Estou te dizendo. Ou então você chega... ou então, assim, acontece muito da pessoa querer conversar e só conversar e ela mesma não sabe qual que é o seu problema, o que você quer vencer, o que você precisa vencer.
Porque tá tão focado no outro. Olha, eu acho que Tá tão focado no outro. a Bianca tem um foco em mim absurdo, tá? A Bianca, ela tem que vencer na Porque ela te ama, codependência. ela te ama. Pô, a codependência dela em mim não é brincadeira, não. Explica, amor, por favor. Não. Não. Deixa os outros saber, pensar o que quiser. Explica, por favor. Porque eu conheço exatamente. Não, Bom, eu Bianca, sei, pô. eu tenho pastores Se eu e não tiver, a pastoras Bianca não- cuidando. Então, eu sei rápido. Se eu não tiver, a exatamente. Bianca não quer estar. É isso, assim. Na academia, sim. É difícil. Ó, existe um procrastinador perfeccionista. Por quê? Enquanto não tá perfeito, ele não quer fazer, já viu? Tem esse lance. Talvez até eu sou um pouco assim, chato para algumas coisas, assim. Eu não chego a ser perfeccionista ultra. Um pouco chato. Mas eu sou um pouco Não, perfeccionista. E eu já ouvi uma pessoa falar para mim que ela tem essa dificuldade, às vezes, de trabalhar com outro, fazer alguma coisa, porque ela é perfeccionista. Isso. Então, tipo assim, eu sei fazer isso. Se eu não posso dar para você, porque você não vai fazer do jeito que eu faço. Isso. E aí é uma coisa muito ruim, porque você se acha a perfeccionista. Ou melhor. E ao mesmo tempo, você melhor. quer, Ninguém vai talvez fazer melhor que sem você. ser consciente, você quer trazer o que para você? Elogios. Inconscientemente. Isso é bom, isso é bom. Ah, é ótimo, todo mundo gostoso, gosta. sim. Não é bom. É uma delícia. Olha, Inclusive, pode me elogiar à vontade, eu adoro. Mentira. eu vou dizer, você acha que eu não gosto de quando alguém me manda um zap? Eu tenho uma pessoa que eu atendo, eu não vou dizer o nome, que não interessa, né? Rebeca? A Rebeca procrastina. Angélica? O que eu acho nessa pessoa, algo assim... A gente fez um trabalho, né? Pegou essa pessoa quebrada, estraçalhada. Hoje, você precisa ver como está essa pessoa. Você vai dizer assim, cara... E muitas pessoas viram para ele e falam assim, nossa, como você evoluiu, como você mudou. E mudou não é só o seu comportamento, as suas coisas, mas até o externo. Mudou, até o externo. Porque a coisa, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sim. Que a gente acha que tem que mudar. Não adianta mudar a carcaça. Não. E lá dentro tá tudo estragado, né? É o ovo podre, né? Ai, que bonito ovo, grandão, né? É o vaso de alabastro, né? É o isso vaso aí, de alabastro. Isso aí. E aí, tudo que essa pessoa faz, ou que, o que acontece, cara, ela manda o WhatsApp pra mim. Olha, aconteceu isso, gratidão. Ai, eu vou falar assim, ela até já sabe quem é a pessoa. Não você, mas ela vai. Se ouvir, ela vai entender. Ela vai ver. Gratidão e tal. Ou quando ela vai fazer alguma coisa, ela fala. Aí ela até fala assim, pastora, olha, eu fui chamada tal, né? Aí eu sempre falo, Deus te abençoe. Você... Vai fundo. Vai fundo. Entendeu? Então é legal porque você vê. Então, isso é bom pra mim? É ótimo. Só que eu tenho que tomar cuidado para que isso não... Né, eu me sinta a estrela da situação. Porque algumas pessoas têm essa dificuldade de separar. Opa! As pessoas... foi o que eu falei no domingo, né? Quem tem que brilhar em você é Jesus. Deus, ele só vai brilhar em você quando você estiver preparado. Se você não está preparado, meu filho, vai ser carne. Então, Deus tem que brilhar em você. Afinal, é sempre sobre ele, né? Exatamente. Não é sobre eu. Isso. Eu sou pecador, eu erro, eu falho, eu grito. Como dizem, eu queria ser igual você, calminha. Eu falei, tá bom. Olha pra você. Tem o procrastinador sonhador também. É aquele que só vive pensando, sonhando em coisas e não faz. E não vai. E não realiza. Né? E se frustra. Só faz planos. Só faz plano. A Bianca adora fazer planos. Eu amo fazer planos. 300 Não adianta fazer planos. plano se... Eu amo fazer planos. Explica, por favor. Amo fazer planos. Quando é possível, quando eu planejo tudo. Eu não gosto de ficar Já assim... deu para perceber nas nossas reuniões, né? Tá tudo anotado, eu mando tudo. Nesse sentido, eu sou organizada. Eu preciso.
Eu preciso do início, do meio e do fim. Eu preciso. Então eu anoto tudo. Vocês estão conversando, eu tô com o computador. O fim vai ser que horas? Como vamos André tá assim, André, pelo amor de Deus, eu tô acabou com já, fome. tá? André pode comer, tomar café ali. Tá liberado, André. Então, assim, a gente vai ver alguns benefícios, né? Falar em benefício, né? Procrastinação tem benefícios? Tem benefício? Tô perguntando. Eu acho que tem um pouco. Seria o tema, né? Eu acho que tem um pouco. Olha, o pessoal fica bravo com Felipe? Aonde tem benefícios? Já falei pra vocês, tem coisas que a gente quer resolver imediatamente e o pessoal mete muito os pés pelas mãos porque quer resolver na hora. Eu prefiro tardar um pouco, pensar melhor do que dar uma resposta. Eu prefiro tardar um pouco, procrastinar um pouco para algumas coisas. Eu acho que eu gosto das coisas de vez em quando na hora. Na hora? É porque o na hora meu não é muito bom. Eu sei disso, eu tenho essa consciência. Então eu prefiro, sabe o quê? Beber um copo d'água, sabe? Beber um copinho d'água, depois eu penso sobre isso. Porque se eu for responder na hora, não vai sair da melhor maneira que eu posso, entendeu? Eu tenho essa consciência do meu tipo de comportamento. Então, já que eu tenho uma consciência daquilo que eu me comporto, eu era de outra igreja, né? E lá uma vez uma pessoa falou assim pra mim, pô, cara, você é líder e tudo mais, você não faz isso, não faz aquilo, classe, tal. Pô, me teceu uma crítica assim do tamanho de um... Assim, 10 folhas A4, de frente e verso, sem espaço. Dobrinha? Sem espaço, com dobrinha. Teceu uma crítica grande pra caramba, né? Através assim, do meu trabalho como líder da igreja e tudo mais. Aí eu falei, pô, posso responder agora esse negócio, mas eu vou tardar em responder isso. Eu vou procurar a melhor maneira de explicar o porquê coisas não acontecem como a pessoa imagina que deve acontecer. Porque muitas das vezes, assim, o líder em si, ele tem que entender 10 cabeças. E às vezes as 10 cabeças não conseguem entender uma, que é a do cara, né? E aí eu tardei em responder e pude ser mais assertivo no que eu vou falar. Porque se eu pegar no momento ali, que você toma uma crítica daquele tamanho, né? Grande, um monte de coisa, beleza, vou respirar. No final do dia, quando eu terminar de trabalhar, fazer outras coisas, eu vou responder aquilo. Ou no dia seguinte. Eu nem lembro quanto tempo eu levei para responder essa crítica grandona, né? Mas eu pude responder e ficar tudo bem. Eu tenho certeza que se eu fosse imediatista para responder aquilo, eu poderia até causar um mal, assim, para o ministério em si e pela amizade que eu tinha pela pessoa. Entendeu? Então, eu tenho um comportamento mais calmo para resolver muita coisa. E aí, às vezes, essa minha calmaria, e ela vai dizer melhor do que eu, pode parecer que eu estou procrastinando um assunto. Às vezes até sim, e às vezes é por isso. Por querer ter calma para resolver certas coisas. Eu tenho muita tranquilidade. Tipo assim, todo mundo pirou assim, com uma situação que acontece. Um exemplo. A gente fez um churrasquinho aqui no final do ano. E aí minha filha se engasgou comendo um pedaço de carne lá, não sei o que era, linguiça, foi linguiça. Ela se engasgou lá. Cara, aí a Bianca no desespero, não sei o que, no desespero, todo mundo gritando, não sei o que. Aquele olho do furacão ali, eu sou aquele cara que eu vou olhar, ela tava gritando, eu falei, pô, se ela tá gritando, não tá engasgada desta maneira. Ar passando. Isso, tem um ar passando. Aí eu fui falar isso. Depois o pessoal até ficou me brincando comigo, né? Quer dizer que se estiver gritando, tá respirando. Eu falei, claro. Porque a primeira coisa que eu falei, que eu tava segurando um negócio na mão, que eu olhei, eu falei, olha só, calma. Se ela tá gritando é porque ela tá respirando. Então não vai morrer. Agora, pode estar ali na garganta, numa posição, incomodando ela. E ela gritava e chorava e gritava. Bom, se ela tá conseguindo gritar e chorar, tá tudo bem, entre aspas. Então, assim, eu fico muito lúcido e tranquilo para resolver. Se acontecer um conflito aqui, vamos sentar na mesa aqui, vamos discutir um assunto e às vezes a coisa acalora. Eu vou ser o cara da mesa que eu vou estar aqui, ó, tranquilão. Para ter... Mas isso não é um controle que a gente procura ter para não falar
imediatamente. Se eu for... aí entra todo mundo briga. Então eu prefiro... Aí talvez o meu comportamento de... por isso que eu falei, eu sou um pouco procrastinador por algumas coisas, são com relação a essas coisas também. Entendeu? Eu sou o cara que resolve coisas. Felipe, resolve isso aqui. Vocês viram aí, Felipe, olha só, tu vai fazer isso aqui, deixa que eu vou resolver. E eu resolvo. E eu resolvo. Agora, para certos assuntos, eu vou ter calma, eu vou esperar, o tempo vai passar um pouquinho. Vamos ter paciência que vamos conversar sobre isso quando eu estiver em condições psicofísicas. Não, porque para o outro, de resolver. Ele tá falando nessa calmaria e tal, né? Às vezes tá todo mundo, né, na flor da pele, e ele tá... Porque passa para o outro, porque o outro tá com outro sentimento, que ele tá assim, tipo assim, se autocontrolando, né? Sim. O outro tá como? Assim, na flor da pele. Então passa para o outro... Tá nem aí. Que não tá nem aí. Isso aí. Então, assim, eu preciso dosar, porque como que está o outro? Cara, não tô olhando no olho do outro e o outro tá como? Então, assim, eu preciso dosar ou tentar passar para o outro, que é importante para mim tanto quanto para o outro. Em meio toda aquela... Por exemplo, nessa situação da minha filha, eu e uma outra pessoa ficamos, assim, chocados, porque ele se... Calma, deu um gritão assim, a gente fazendo aquela, né, compressão, né, pra sair o negócio, e ela gritando muito. Eu estava olhando, eu estava vendo a minha filha roxa. Eu falei, eu já estava trêmula, chorando, e ela gritando, e aquela situação, e segura ela, e peraí, passa pro colo do outro. Eu falei, meu Deus, eu vou perder minha filha aqui. Eu desesperada. Ele falou assim, mas... firme, aí ficou eu sentada. Quem que você tá do meu lado? Poxa, eu não quero citar nome. Lembrei quem é, não vou citar o nome. Aí ele falou assim... a gente vai ser ele falou processado. assim, eu falei assim, poxa, ele gritou, depois da calmaria, né, porque eu estava toda assim, trêmula, e eu pensando, ele gritou comigo, gritou com a minha filha. Aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, puxa, ele gritou com a menina. Aí ficou eu e ele assim, falando baixinho. Poxa, ele gritou, ele não tá nem aí. Parece, deu a entender. Então, assim, é muito difícil você encontrar o equilíbrio, né? É muito difícil. A questão do equilíbrio que é ele com a sua calmaria, vamos dizer assim, que é uma reação dele. É a reação. Pra mim, não quer dizer que ele é calmo. Não. É a reação dele. Não tem nada. Por um outro lado, você está preocupado com o que os outros estão pensando que ele está assim. Isso. Por isso que você falou, a mim eu tenho uma dificuldade daquilo que às vezes que eu não vou conseguir porque eu fico preocupada o que o outro vai pensar. Né? Não, a Bianca se preocupa do que o outro vai pensar em diversas, mas o tempo inteiro. O tempo todo. Se, assim, eu sou, assim, eu tenho um problema, assim. Eu tenho muitos problemas. Eu gostaria assim, de vencer isso. Pensamentos a Bianca assim. tá muito preocupada com o que os outros vão pensar, vão de qualquer coisa, na verdade. Porque, por exemplo, a gente tá aqui, eu e ela estamos na rua, estamos fazendo alguma coisa junto ali, não sei o quê. E por um motivo ou outro, se eu falar de uma maneira um pouco mais... Não sei como é que eu vou dizer isso, mas assim, se eu falar uma... Aí ela fica, depois ela fala, poxa, você falou comigo na frente dos outros, não sei o quê. Eu falei, porque eu entendo ele, assim, entendeu? Eu entendo, eu tô acostumada com ele. Mas o outro pode achar assim, pô, ele falou daquele jeito com a mulher dele. Aí a Bianca fica preocupada com isso. Eu fico poxa, assim, poxa, olha o jeito que você tá falando comigo, é outra pessoa. Porque eu entendo, eu conheço o Felipe há 23 anos, é muito tempo, né? Então eu Mas entendo. vocês têm que fazer como eu faço, eu e meu marido. Como é que faz o seguinte... Tem código? Tem código? Eu já cansei de pedir pra ela. A gente tem que... Tem que ter um código, cara. A gente tem que... Tem 8 anos de casado, né? E aí, o que acontece? Vamos supor, tá acontecendo uma situação aqui e que houve um estresse. Aí, a gente, tipo assim, tá as pessoas aqui. Então... As pessoas não tem nada a ver com isso aqui. Isso. Então, o que a gente faz? Aí, amor, olha só. Não fala assim, não, tá? Não tô gostando. Eu queria mudar assim. Filha. Aí ele fala, mas eu tô fazendo o quê? A sua cara, amor. Às vezes eu consigo. Porque meu marido é bem expressivo. Muito. Muito. Quando ele não tá gostando, ele faz a cara dele e acabou. Então, às vezes eu falo assim, amor, de leve. De leve. Assim? É o código. Mas, assim, tipo, às vezes
né, chateada mesmo. Mas é uma maneira. Por quê? Não adianta... Eu não gosto de discutir alguma coisa entre nós dois com pessoas olhando. Não me interessa, os outros não têm que interessar, né? Sim. Por mais a situação, né, que aconteceu. Você sabe que ele não agiu assim porque gritou com você ou porque gritou com a filha. Não. Você tem que mostrar para as pessoas o quê? Não, gente. Tipo assim, passar para as pessoas que não é isso. Ele que as quis pessoas... acalmar, entendeu? Exatamente. Ele quis dar aquele choque assim, Bianca, mas calma. Mas você alimentou o papo com a outra. Calma. Não foi? Porque eu fiquei extremamente frustrada. Eu falei assim, mas eu sei que ele quis assim, acalmar não apenas a situação, mas que ele viu. O pessoal tava no desespero assim, a criança vai morrer. E eu falei assim, ela tá respirando, gente. Calma, pô. Dá um tempo, cara. Calma aí, cara. Foi muito difícil aquela situação. Acho que a gente vai poder já indo pro, vamos. Pro final, vamos né? Vamos lá, Tem que ter um código. Tem que ter um código. Tipo assim, ó. André, eu tô com fome, a gente pode trabalhar algumas coisas, né? Como a gente estava falando, da gente trabalhar essa procrastinação, né? Pra gente já indo pro final... dando algumas dicas. Tem aquela dica que eu dei dos 5 minutos, né? A pessoa ela sair de uma coisa porque tem que fazer uma outra no imediato, ela tem que fazer no imediato e saber que ela só vai ter 5 minutos para resolver isso. Fora disso, ela vai voltar, porque se ela passar dos 5, ela já fugiu do propósito dela. Essa é uma das coisas, né? Uma outra coisa que você falou, né? É a vibrar, né? Quando eu consegui celebre e tal. Uma coisa que é interessante, como o sorriso, ele traz algo especial até para outra pessoa. Porque se você tá triste, mas eu chego, né? Tal, daqui a pouco você tá rindo comigo. Uhum. Aí se você ficar assim, o que foi? Parece que você vai alimentando. É lógico, gente, eu não estou falando assim, você está triste porque não é isso, você não morreu não, tá? Mas aí, né? Uma morte. É lógico que você não vai chegar sorrindo, mas você vai colocar a pessoa para cima e não vai ficar dizendo, não sei o que, né? Você tem que botar a pessoa para cima. Então, um sorriso, um abraço, nossa, isso faz toda a diferença. Então, é a questão que você falou. Tudo que você consegue, seja o que for, cara, ria, celebre, né? Conseguiu levantar e arrumar a cama, gente. A primeira coisa. Isso é o quê? Uma indireta? Não, nem sabia. Levantou, arrumou, conseguiu arrumar a cama. Fica feliz, gente. Conseguiu fazer o que você normalmente não faz. Exatamente. Né, amor? Não sei. É? Eu não sei. Lá em casa, porque quem arruma a cama é o marido. É ele que arruma? Ele que arruma a cama. Não, vou te falar, eu sou muito ruim de tarefas de casa. Péssimo, assim. Porque no mínimo, Mas, no mínimo você não fazia, sua mãe não deixava. Não, pô, tá doido. Minha mãe, pô, eu sou o bebê. Até hoje, né? Então olha só, eu gosto que Bianca bota minha comida. Meu Deus. Eu gosto de ser tratado assim. Aí você quer mudar a situação, com 19 anos de casado, filha, você vai penar, mas você pode mudar a situação, mas você vai penar, lembre-se disso. Ele melhorou bastante. Eu agora tô me educando. Tá, Deus é muito bom. Eu posso falar o seguinte, olha só, eu já estou hoje melhor do que era antes, pô. É verdade. Ainda bem, né? Glória a Deus por isso, né? Uma outra coisa que a gente também falou aqui, que foi o seu planejamento, né? Do dia e da semana. É lógico que você vai fazer a sua agenda para o dia seguinte, coisas que realmente você vai cumprir. Por exemplo, às quinta-feira, eu geralmente atendo 3 mulheres. Nossa, é pouco? Não, não é pouco. É muito. Porque eu gasto, em média, com a pessoa, dependendo... Você gasta, porque não, eu tenho você que cortar. Investe. Eu gastei com a pessoa. Sem contar a nossa conversa. A gente investe. A gente investe. Tipo, 1h30 e se deixar, eu vou até mais, dependendo. Mas como eu tenho horários e eu preciso cumprir, então, por exemplo, de uma pessoa para outra, eu dou meia hora de tolerância. Então, tipo assim, se eu marco com você 2, eu vou marcar com a próxima 3h30.
Então, estou dando porque eu sei que eu vou passar. Isso. Então, tipo assim, eu não tenho descanso. Para um coffee break, eu não tenho descanso para ir ao banheiro, né? Aham. Então, então eu consigo atender 3 com, né? Já atendi mais? Já, mas foi uma loucura. Aí eu falei, não, opa, não Não tá sendo saudável. está sendo saudável. Ah. E eu não digo nem para a pessoa, para mim mesmo, Pra porque você, aí acaba sendo incompleto para mim, Claro. né? Então, não, é 3, eu vou atender 3 pessoas. Porque eu venho aqui na parte da tarde. E ainda tem o 30. Se eu não tivesse o 30, né? Porque daqui a pouco vai acabar, aí eu vou estender mais uma também. Eu posso estender. Não que eu vá estender, mas eu posso estender. Por quê? Tem mulheres que trabalham. E só podem estar aqui, tipo, À noite. depois das 7. E aí eu não tenho como atender, porque eu tenho 30. Né? Então, mas eu posso, então eu atendo. Então, não adianta eu botar 4 pessoas hoje, porque eu não vou cumprir. E isso vai acontecer comigo o quê? Vai me frustrar. Então, você, quando faz o seu planejamento, você faz 3. Nossa, consegui atender 4. Ótimo! Vibre com isso, ó. Vibrei. Nossa, eu consegui atender mais uma. Eu consegui encaixar mais uma. Beleza. Então, você tem que ter um planejamento daquilo que você vai conseguir. Se você conseguir além, joinha. Ok. Né? Também para não se sentir frustrada, né? E tem a questão das distrações, né? Que aí seria o último ponto, que é a questão de que coisas que vão me distrair, vão tirar o meu foco, eu preciso afastar isso de mim. Se o celular vai me tirar o foco, eu não posso ficar com o celular. No momento que eu estou fazendo aquela determinada coisa. Mas Vou dar geralmente um a pessoa exemplo. não tem esse gatilho. Não tem esse pessoa gatilho. não tem esse gatilho. Não tem. Ah. Mas sabe uma coisa que eu observei outro dia? Foi na segunda, acho que passada. A gente dando uma geral lá em casa, fazendo algumas mudanças e tal. Que meu marido é assim, do nada ele fala, vamos mudar. Porque pra mim eu adoro mudar. Tu mudar gosta? as coisas. Amo. De lugar? Também gosto. Aham. Né? Mas aí ele não, né? Só de vez em quando dá uns negócios assim, vamos fazer isso, tá, beleza. Aí fomos fazer, aí fiz algumas coisas. Aí teve uma hora que eu falei assim, eu preciso sentar um pouco, tal. Só que eu vou, tipo assim, dar uma relaxadinha aqui, mas já vou levantar. Mas eu fui com o quê? Com o bendito celular. Aí sentei e fiquei. Já era. Acabou. Já era. Gente, é um vício, é uma coisa horrorosa. Quando eu via, eu já tinha mais 5 minutos ali sentada, fazendo. Aí eu me toquei e falei, cara, eu só ia fazer isso, só ia dar uma relaxada. Aí eu, na hora, levantei, né, deixei o celular. Então, coisas que vão te tirar o foco, você precisa deixar de lado. Então, se você vai dar um curso, eu preciso estudar. Então, eu dou o curso da Mulher Única. Eu preciso estudar a lição, porque eu vou aplicar a lição. Cara, não adianta eu ficar com o celular perto de mim, porque eu fatalmente vou pegar no meu celular. Então, coisas que a gente precisa entender que isso toma o nosso tempo e faz com que a gente procrastine aquilo que a gente estava fazendo. Tem que resolver? É como eu falei, Rebeca, liga, fala. E às vezes a gente discute. Tipo, não sei o quê, mas eu já... Aí o Tauã... E o Tauã entra na minha onda, né? Fala assim, Rebeca. Aí a Rebeca fala assim, vocês dois já se juntaram. Porque todo mundo acha ela um docinho. Ela é um docinho. Realmente, minha filha é uma docinha. Mas quando ela sai de baixo também, né? Então, assim, o procrastinador, ele não gosta de ser cobrado. Isso irrita. Na sua maioria. No Felipe é o contrário. Porque o Felipe é todo diferente, né? Ele é o inverso de todas, né, as questões. Mas o procrastinador, ele não gosta de ser cobrado. Ele não gosta de ser intimidado. Então, nós que estamos do lado de fora, a gente tem que ter esse cuidado de não bater de frente, porque a gente não vai conseguir nada. E não vai conseguir com que o outro tenha consciência
de que ele precisa mudar, mas não vai ser na cobrança. Porque se você me cobrar, se eu não gosto de fazer porque eu não quero cobrar de mim mesmo, os outros vão ficar cobrando de mim. Então, Com o Felipe eu trabalho mostrando. Então eu preciso mostrar e dentro da situação. Na maioria das vezes. Porque só falar primeiro que ele vai rir. Ele ri o tempo todo, ele leva na brincadeira. Então, o que eu faço? Eu, na situação, mostro. Ó, tá vendo aqui? Foi isso, 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 isso. E, ó, deixa ele Agora lá, é contigo. ruminando lá. O que não é bom. Não tá bom. Precisa consertar. Então, como ele leva na brincadeira e é dele, é o jeito dele, então eu mostro e deixo ele ruminando lá as coisas lá. Se ele quiser, ele resolve. Mas, assim, eu penso que o gatilho, quando as coisas você está procrastinando ao ponto de começar a paralisar a sua vida, você está prejudicando o seu dia a dia, as suas funções. Busque ajuda. isso aí. Procura Então, ajuda. mas olha só, o procrastinador, ele não sabe que ele não tem os gatilhos, ele não tem nada. Então, primeiro, às vezes quem está próximo precisa identificar, pô, esse cara procrastina nisso aqui. Tem que ter alguém para ajudar. Tem que Sim, ter meu alguém querido, que vai mas falar pro cara, ó, isso aqui. Mas veja bem. Normalmente tem, amor, isso que a pessoa aqui. a isso aqui. pessoa não aceita, como ela Isso acabou de aqui. falar aqui, ó. A pessoa não quer ser confrontada. Sim, eu vou dizer uma coisa. Geralmente, como eu falei logo no começo, que geralmente é a mulher que vem procurar ajuda, seja para o que for, né? Se for alguma coisa de família, dela mesma, enfim. Ela geralmente vem procurar ajuda. Só que quando ela vem procurar ajuda, a coisa já está de uma maneira tão grande, que até você, sabe, tentar colocar as coisas no eixo, porque não é a questão de que eu tenho isso e não... acontece isso comigo, isso, e você chegar e falar assim, não, mas você... Não é assim. Você tem que conhecer uma história da pessoa. Eu sempre procuro conhecer a história da pessoa. Porque quando você conhece a sua história, você começa a entender algumas coisas. E é isso que o 30 nos mostra, que a gente tem uma história e devido a essa história que a gente tem de vida, é algo que vai refletir Nas na ações. gente, nas nossas ações. O porquê disso, por quê? Porque você muitas vezes fala assim, por que eu fico tão irritado do nada, de repente? Porque ele tem uma história com isso. Por que eu me sinto assim tão... Às vezes ela não sabe nem usar a palavra rejeição. Ela não sabe dessa palavra rejeição. Mas ela se sente, sabe, uma pessoa que ninguém quer estar... Ela tem o sintoma. Tem o sintoma, mas ela não sabe a palavra. A palavra. Sim. É a mesma coisa do Para aquele procrastinador. comportamento, né? Exatamente, é igual o procrastinador. Ele não entende por que ele não consegue executar as coisas, porque ele tem essa dificuldade. Uns é que eu falei, né? Mas é questão de não faz ou coisa porque não está nem aí. A gente precisa entender o seguinte, hoje eu não vou fazer nada, então eu não vou fazer nada. E você não tem que se culpar. E o procrastinador ele tem que fazer isso. Então, por exemplo, se eu planejei o meu dia de amanhã, não vou fazer nada. O marido vai estar aqui na igreja, a Rebeca vai estar trabalhando, eu estou sozinha. Cara, hoje eu estou afim de ficar no nada. Quero ficar vendo a minha série, quero... A comida eu faço quando tiver fome, qualquer coisa, frito um ovo, já está bom, já está ótimo. Então você faça isso. O problema é que você faz um planejamento, mas você não cumpre esse planejamento. Então você tem que ter essa coisas que vão me deixar confortáveis, é a hora que eu quero fazer. Então, essa é para você, Angélica. 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 A Angélica aqui. Angélica. Ela, por exemplo, ela foge de algumas coisas. Ela é uma procrastinadora, eu vou falar, ela é. Engraçado que ela resolve as paradas aqui, né? Mas tudo assim, pá, pá, pá. Isso eu sei que frustra ela, entendeu? Sim. Mas ela faz. Mas ela gostaria de ter o tempo certo para fazer. Mas ela é uma pessoa que faz. Tá junto. Quando ela também não pode, ela vai falar assim, hoje ela melhorou bastante, mas
há um tempo atrás, tipo assim, ela ia pegando as coisas e aí ela se via doida. Porque, tipo assim, cara, eu peguei um compromisso com ela, peguei um compromisso com ele, peguei um compromisso com o outro. Tá e aí... Tu acha que o procrastinador, ele marca compromissos no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo tempo? Ou marca um monte de coisa, mesmo sabendo que não vai conseguir cumprir aquela agenda? Ele não sabe que ele nem não vai. sabe. Ele não sabe que ele não vai cumprir. Ele tem a vontade de querer fazer. Exatamente. Então, aqui, eu tô falando, tem que ter alguém para dar um gatilho no cara, assim, falar com a pessoa, né? Olha isso. Pô, cara, mas às vezes a sobre pessoa isso. que está do lado de fora, que geralmente é a família, vamos dizer assim, não tem essa visão. Geralmente que ataca a pessoa? É, porque é o que eu falei, a cobrança. Porque você não faz, porque você é o assim, imprestável, né? você Entendeu? não sei o quê. Eu só vim descobrir que Rebeca era procrastinadora, não é porque ela falou. Vamos dizer assim, eu não sabia da palavra, mas eu via ações dela. Empurrando com a barriga de não realizar algumas coisas. Empurrar com a barriga, mas eu não tinha esse clique de procrastinação. E aquilo que ela falou, quando a gente falou pela WhatsApp, que ela falou, ela deu o exemplo, né? Por que ela se tornou uma procrastinadora, eu não sabia. Não? Eu olhei assim pra ela e falei assim, ué, é isso? Eu não sabia. Né? Porque o que ela falou. Então, assim, então tem coisas que você não sabe. Mas, por outro lado, a pessoa também não falou. No caso, ela depois do 30, ela veio descobrindo sobre isso. Mas até então, ela também não sabia disso. Então, por isso que o 30, ele é muito importante para a vida. E eu já ouvi não vou falar pessoas, porque eu estaria colocando mais pessoas, mas eu vi uma pessoa, não sei se isso acontece com outros, mas até hoje ninguém me falou nada, só essa pessoa falou assim, o 30 para mim não resolveu. Não ajudou em nada. Nem eu falei assim, sério? Mas por quê? Na verdade, primeiro, a gente precisa admitir. Verdade. Sim. Se eu não admito, porque admitir, eu falar assim, não, eu sei que... Tá, mas não é isso, eu sei. Eu admiti realmente, eu tenho isso. Eu sou isso. Eu preciso Mas trabalhar sabe o que acontece? essa De um modo área. De um modo geral, as igrejas, de um modo geral, assim, não que elas... Isso acho que acabou ficando assim. De um modo geral, a gente meio, ano passado, quase que não é incentivado a expor o nosso pecado, o nosso defeito. Porque todo mundo quer parecer super crente e super bíblia pra caramba. Então, o 30, eu também já fiz o Celebrando ali, aquilo ali se você for responder aquelas perguntas ali como super crente, pô, sou super crente. Cara, eu sei responder aquilo tudo bonitinho na Bíblia. Mas eu não vou estar falando de mim. Aí é a questão do admitir, como você falou. As igrejas no passado, hoje não, isso tem mudado bastante. A Esperança tem esse projeto do 30, já tem vários ciclos, né? E ajuda justamente nisso, no reconhecer, no admitir, no você poder expor que você não é um super-herói, que você não é um super crente, vai falar que você também... Pô, olha só, eu tenho esse defeito aqui, igual tem lá, eu sofro na área de codependência, procrastinação e diversos outros problemas que todo mundo tem, cada um na sua medida. Mas as igrejas no passado, elas infelizmente, não condicionavam o seu ritual ali todo em torno disso. E dar segurança para a pessoa poder falar e ser verdadeira. Aí a pessoa entra a pessoa que teve essa escola, entra num 30, ele acha que, pô, isso aqui não é para mim não, isso aqui, porque perdoar, eu super perdoo. O quê? Admitir? Não, super admito. Não, isso aqui não, mas eu leio a Bíblia 2 vezes no dia, eu oro 4 vezes, eu levanto de madrugada para jejuar, eu subo no monte, essa coisa toda. Toda, assim, a característica do super crente, né? E a gente sabe que, na verdade, não é nada daquilo. Sim. Né? É a questão quando eu estou atendendo,
Aí ela fala assim, não, porque conta uma situação tal, não, porque tá tudo bem, eu já perdoei, que tá. Aí eu viro assim, não, você não perdoa. Aí a pessoa fica me olhando, tipo assim... Como assim? Como Ela assim? tá dizendo que eu Assim, não perdoei. Aí eu mostro pra ela, por que você não perdoa? Por isso. Olha o que você tá falando, olha o que você... Porque ainda existe coisa ainda no teu coração. Você não resolveu. Porque o problema é que a gente não resolve. A gente não resolve a questão. Então a gente, tipo assim, é igual a parede de casa quando tá com mofo. O que a gente faz? A gente dá uma raspadinha e mete, às vezes, uma massa, quando tem, ou então compra gesso, né, que é mais barato, né? Passou ali, meteu a tinta, tá legal, tá bonito. Só que daqui a pouco, o que vai acontecer? Novamente, não. Porque o problema, ela não tá no superficial. Ela tá no profundo. Isso. E você tem que raspar mesmo, você tem que, muitas vezes, quebrar aquele pedaço para você botar produtos. Aí eu não sei, que eu já não sou pintora nem nada, não entendo de construção, mas aí você tem que botar uma seladora, você tem que botar não sei o quê, às vezes você tem que botar manta. E às vezes ainda vai dizer assim, olha só, a gente vai fazer isso, mas não vai adiantar, porque a sua casa fica num brejo, né? E pode ser que suba. Sim, isso. Aqui não vai dar, mas ele vai subir por trás e vai passar pra cima. Vai dar um trato aqui e tal, vai demorar, mas como a sua casa é num brejo, vai acontecer. Então você tem que... então eu tenho que fazer. Você tem que derrubar a sua casa, sair daí e outro lugar. Porque o brejo vai afundar a sua casa. Entendeu? Então, assim, ela não trata no profundo. E a igreja em si, quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja da Esperança, estou falando as igrejas. Sim. Ela tem uma... Porque a igreja sou eu. Não é a parede, sou a igreja. E a gente vê a igreja doente. As pessoas estão doentes. As mulheres estão doentes, e muito doentes. E aí, chega às quinta-feira, quando eu estou atendendo, na quinta-feira agora passada, foi pancada para mim. Isso me... Até meu marido reparou e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele, não, você tá meio... Aí ele falou, você quer ir para casa? Eu falei, não, vou ficar. Mas isso é um desgaste muito grande para mim. Na quinta agora? Na quinta agora. Quando tu entrou, eu percebi. Quando tu sentou ali, eu falei, caramba... Drenário era. E é justamente no dia do 30, cara. Então, assim, é uma pancada só. Então, você quer tentar, sabe, ajudar a pessoa, mas, ao mesmo tempo, você também vê uma libertação das pessoas. Mesmo que ainda não aconteceu nada, mas só ela em colocar para fora, só ela, sabe, vomitar mesmo, que você, quando... não está passando bem, quando você vomita, dá um alívio, não dá? Então, você vê isso. Mas aí, né, eu que estou nesse vômito aí. Não, e foi um passo, sim, enorme para essa pessoa conseguir admitir o problema. Não, enxerga o problema, admitir que precisa ajuda e buscar ajuda. Exatamente. O 30, no caso, há muito tempo atrás, né, eu fiz, não foi o 30, foi o Celebrando, né? A grande dificuldade que essa pessoa que falou que, mas eu fiz o 30 e não adiantou nada. Com certeza ela teve dificuldade em compartilhar, em abrir. E não houve entrega. Isso. Porque não é para as pessoas que eu entrego. As pessoas ficam preocupadas em quem está do meu lado. Sim, não é. Então, para mim foi extremamente desafiador. Sim, porque o que vou falar uma coisa minha? Nossa, eu vou abrir, assim, traumas, porque você vai trabalhar traumas do passado, assim, da sua infância, como foi a adolescência. Nossa, daqui a pouco eu tô cantando, a pessoa tá lá me olhando. Nossa, foi muito difícil para mim. E principalmente, vencer essa fase. Quem é líder. Sim. Isso. Eu líder. Eu sou a pastora. Eu sou o pastor. Ele é o ministro de música. Eu vou dizer que sou religioso? Eu, pastor, vou dizer que sou religioso? Tá maluco? Pô. E aí, como é que vai ser? O que eles vão dizer? O que eles vão pensar? Porque as pessoas acham o seguinte, eu sou incapaz. Ontem eu ouvi no curso. Eu não me sinto capaz. Aí o que eu falei, mas não é você que tem que se sentir capaz. Quem te capacita é Deus. É isso aí. É Deus que te capacita. Não é você que tem que fazer, é Deus que vai. Entenda o seguinte, não é sobre você.
Isso. Não é sobre você. Mas até essa ficha cair e você compreender que você é completamente depende. Deus está apenas usando você como canal. Isso aí. Calma. Eu precisei, assim, ouvir muitas vezes. Calma, sou eu que estou te chamando, sou eu. Então, assim, não é... É bom a gente repetir, é sempre bom, né, falar sobre isso. Não é sobre você, calma. E o 30, compartilha, abre. Foi libertador para mim. Consegui compartilhar coisas do meu coração com pessoas tão simples e defeituosas tanto quanto eu. Isso aí. Mas, gente, vamos, né? Parar que isso. o André tá quase me Tadinho do puxando André. a faca. Ó, Débora. Mas A gente vai todo mundo almoçar na Débora. Porque é a única que ficou em casa pra Tá fazer em a casa, comida. é. Porque a minha que ficou aqui, ninguém fez comida. Ninguém Meu fez. marido, se ele fez comida, Vamos almoçar na sua acho casa. que não. Rebeca tá em casa? Dá trabalhando. Tô trabalhando. Não. Tauan tá dormindo. Mas olha, foi muito bom. Eu achei assim, nossa. Gostoso a conversa, né? Eu acho que foi. É aquilo, a gente não só abençoa outros, mas a gente também é abençoado aqui. Sim, claro. Porque a gente fala de coisas que a gente vive também. A gente Claro. não tá falando uma coisa científica, né? Não. A gente tá Eu nem falando tô coisa- aqui posando de nada. Eu sou esse negócio Ele aqui. entrou de gaiato aqui. Eu tô de- Vai ficar aqui. Mas foi muito bom. Quero agradecer, né, a todo mundo. Que de alguma maneira você vai assistir isso, nem que seja em pedaços, mas você vai assistir. E assim, o que a gente sempre pede, né? É que você compartilhe. Olha que lindo! Finalmente! Dê o seu joinha! Né? Mas isso vai ser importante, porque é um trabalho que a gente está começando, né? Embrionário. Exatamente. E a nossa projeção é que a coisa cresça, né, com assuntos que são nossos assuntos, não é assunto do outro, né? Mas o que eu vivo, o que eu passo, com certeza o de casa também passa e vive. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido Teremos bem- mais convidados. Com certeza não vai ser só o Felipe, não, nem só a Bianca, né? Ou eu. A gente vai ter pessoas aqui trazendo assuntos que são importantes para todos nós. Aí pedi pra colocar nos comentários aí. Isso é importantíssimo. Obrigado. É a primeira vez. Né? Deixa seu comentário, alguma sugestão, Sugestão, que é. você Temas. queira. Isso. Podia falar sobre isso? Sim. Aproveitar a mulherada, que a gente vai ter, só que eu não vou dizer o nome, né? Mas a gente vai ter um momento só para mulheres, né? Um papo de mulher mesmo. E vai ser legal, mas é para toda a família. Homem, mulher, criança, o que tiver. Certo? Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Felipe, por ter feito isso aqui. André, obrigada. André. Pô, André. Pô, foi demais, Só a André. Débora mesmo para deixar. Vai, filho, vai. Com certeza ela tá lá de boa. Ai, que bom, tô descansando aqui. Obrigada, Bianca. Querem dar suas considerações? Não, obrigado por tudo aí, Cris, também. Agradecer a todo mundo que participou de uma forma indireta. Tem a Evelyn, que não pôde estar aqui hoje, mas que ajudou a gente. Com certeza. Estava ativa ali no WhatsApp. O Tauan também está ajudando. Tem a Rebeca. O André está aqui, foi falado 300 vezes o nome dele. Está ali por trás das câmeras ali resolvendo tudo pra gente. E é isso. O Rogério também, do som, me ajudou também, liberou umas paradinhas pra mim aí. E é isso aí. Eu tô aqui, assim, meio de gaiato. Mas vim aqui, assim, pra participar e tamo junto. Obrigado por tudo aí. Vamos lá. Até o próximo encontro, gente. Amém, amém. Deus abençoe a todos nós. Tchau. Tchau. Isso aí. Quanto tempo? Nem sei. Quanto tempo deu, André?